boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial, nosso episódio de número 48, um dia muito maravilhoso nessa quinta-feira à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, você que chega em casa, deite agora nesse sofá, aproveite, abra uma taça de vinho, Mariana tá aqui acompanhando uma taça de vinho. Já tô aqui, Já tá aqui, então assim, aproveite você também, puxe uma coberta, estique essas pernas sobre uma poltrona e aproveite para relaxar. Se você já estiver na cama, puxa a coberta, liga o ar-condicionado. Se não tiver muito frio, liga o ar-condicionado para deixar ainda melhor esse ambiente. Abra uma taça de vinho e tal. E siga nesse caminho também. Agora você que ainda está no carro, mas que está acompanhando esse podcast, deixa o telefone de lado, fica só no áudio para continuar ouvindo o trabalho que a gente faz aqui dentro do podcast. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite a todos vocês e uma ótima noite, Mariana. Mariana Jardim, tudo Opa, bem? Boa noite. Obrigada pelo convite, viu? De estar aqui. Nossa, eu tenho acompanhado a história do Quadradinho, um trabalho lindo que você está fazendo com nós arquitetos aqui de Brasília. Que legal. Muito bacana. Que legal. Olha, quero agradecer também, aproveitar os nossos agradecimentos já às empresas que acreditam no nosso projeto. A B2Move, uma empresa do segmento de comunicação visual, eles que gravam esse vídeo, que levam essa imagem até você. Então, se ela demorou um pouquinho mais para começar hoje, é por conta deles. Mas não se preocupe, esse vídeo vai ao ar e continua ao ar durante muito tempo. Agradecer também a Só Reparos, nosso patrocinador master, uma empresa de 34 anos de mercado, na pessoa do Hugo e o Alexandre. Um grande abraço para vocês, amigos. Quero agradecer também a GIO Advogados Associados, que é a nossa consultoria jurídica, e a ID Soluções Contábeis, que é a nossa contabilidade, nossa empresa de contabilidade que dá o suporte contábil aqui pra gente. E também não podia deixar de falar, não menos importante, a Conecta, representada aqui por essa pessoa que vos fala. A Conecta é uma empresa do segmento de áudio, vídeo e automação que está no mercado já há 18 anos. Então, aproveite cada minuto e se você ainda não nos segue, vai lá, clica no sininho, manda joinha, manda para todos os amigos, manda também para os inimigos, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui é o seguinte, enquanto o inimigo está assistindo o vídeo, ele deixa de falar mal de você. Então mande para todos os seus amigos e inimigos possíveis. TikTok, YouTube, Instagram e o Spotify. Todos esses canais passam esse vídeo e os cortes vão direto para lá também. Então aproveite, mande para todas as pessoas possíveis. Vai ser um prazer agora falar com Mariana Jardim. Eita, nós. Mariana Jardim. Quem é Mariana Jardim? Me conta. Meu Deus, nossa, é uma pergunta de responsa, né? Que a gente responde. Pois é, quem é Mariana Jardim? Eu pensei um pouco nisso e eu acho que eu sou uma pessoa assim, que eu vim de uma profissão, uma pessoa que já tinha uma vida pronta e que resolveu correr atrás de um sonho. Mais velha. E isso não foi fácil. Era mais velha, mais madura. Você pode parar com esse negócio de velho. Porque a gente se forma muito cedo, né? E olha, tudo que a gente fala aqui é o seguinte, nós somos de uma safra um pouco mais avançada e tal, tá tudo bem, entendeu? Nós somos vintage. Vintage. Estamos no meio da idade, né? Claro. Eu me considero assim, eu tô já mais pra lá do que pra cá, mas tudo bem. Claro. Então, depois que eu tive filhos, né, que eu fui pra Espanha, né, que eu me formei em Direito e fui morar na Espanha. Claro. Fazer meu doutorado lá. Foi ótimo, casei, né? Inclusive, casei muito rápido até, né, com meu marido. E quando eu voltei grávida, eu já não estava me sentindo mais assim dentro do direito. Vamos organizar essa cronologia. Olha, quero aproveitar você também que não está vendo o Tony aqui do meu lado. O Tony teve um compromisso profissional, então ele não pôde estar aqui conosco, mas logo ele vai estar no próximo episódio, tenho certeza que nós vamos contar novamente com o Tony aqui. Um grande beijo, Tony, onde você estiver, que eu tenho certeza que você vai estar nos ouvindo. Só falta aqui, viu, Tony? Tô sentindo só falta aqui, querido. E se estiver por perto também aparece, não tem problema não, a gente dá um jeito aqui. Mari, você nasceu em Brasília? Nasci em Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. Legal. E veio pra Brasília quando? Vim pra cá em 75. E você tinha quantos anos de idade nessa época? Eu sou de 72. Então você tinha 3 anos de idade. 3 aninhos, é. Pra você nem lembra da sua infância no Rio de Janeiro? Não, no Rio de Janeiro quase não. Quase, é muito pouco a lembrança que eu tenho. Eu tenho, assim, lembrança das férias que a gente ia pra lá. Claro. Porque a gente, quando veio pra Brasília, né, como meu pai, ele veio pra assumir um cargo nos ministérios, a gente tinha sempre 2 idas por mês, a cada, mês, a gente tava sempre no Rio. Então eu lembro muito dessas férias, mas eu lembro da minha infância em Brasília. Legal. E foi muito bom a nossa infância aqui em Brasília. Brasília
Brasília era pequena, né? Era vazia. Por que seus pais vieram para Brasília? Qual era o objetivo? Eles vieram porque assim, meu pai é advogado, minha mãe é bibliotecária. Ah, olha que legal. E aí eles casaram muito novos também, e eu, depois de um ano que eles estavam casados, eu nasci. Pra você ter uma ideia, meu pai casou, eles casaram no dia 9 de outubro, e eu nasci no dia 23 de outubro. Olha, praticamente um ano depois. Então assim, na lua de mel já aconteceu, eu já tava ali pra vir, né? E aí, eles moravam em Niterói, num apartamento muito pequeno. Niterói é muito quente também, né? Uma cidade difícil de morar. Assim, gostoso pra passar férias, pra viver é muito difícil. E aí, o meu avô era do Banco do Brasil e trabalhava aqui. Já veio para assumir, né, na época, aqui, uma das diretorias do banco. E ele estava muito sozinho. E ele convidou meu pai, né? Poxa, Eduardo, se você pudesse vir para cá. Aí o Eduardo falou, olha, se surgir uma oportunidade de vir, claro que eu quero ir. Aí conseguiu. Meu pai conseguiu para vir para a Secretaria de Planejamento daqui. Então ele veio. Na época que eles vieram para cá, eles tinham direito, inclusive, a apartamento funcional. Olha, era toda uma vida, né? Assim, legal deles. Tinha motorista. Então a gente viveu dentro de um padrão muito legal em Brasília, né? Então a gente estudava, a gente fazia inglês, fazia balé. E Brasília, todo mundo que vinha para cá nessa época que a gente morava no prédio, era cada um de uma cidade. Então a gente não tinha família, mas a gente fez a nossa família no nosso prédio. Então a minha infância foi brincando embaixo de pilotis, descalça, né, brincando de casinha, a bicicleta, indo pro Parque Piton Farias, na época era Parque Piton Farias. Olha que aquele coisa. Foguete tem super uma lembrança na minha vida. Pessoal, depois de resolvermos problemas técnicos, vocês sabem que ao vivo nós temos alguns desafios e nossos problemas técnicos já foram resolvidos, a internet já restabelecida aqui no nosso estúdio, então estamos de novo ao vivo aqui para vocês, tá bom? Mari, você estava falando da sua infância, desse momento em que você entra em Brasília, porque até é o seguinte, você chega em Brasília com 3 anos de idade. Exatamente. Então, infância em Niterói, lá no Rio, não existia. Não lembro, né? Lembro assim, eu tenho fotos, né? Registros na praia, brincando no parquinho, no Campo São Bento, lá de Niterói. Legal. Mas não lembro disso, não tenho essa vivência de lá, né? Mas Brasília foi muito importante para mim, né? E tenho muito carinho por essa cidade, que a gente aprende, né? A gente vem pra Brasília era tão pequenininha, tão vazia, e a gente aprende a ter, assim, fazer parte dela e amar tanto isso aqui. Então, assim, a cada lugar que a gente anda hoje, que a gente vê, né, como já evoluiu, a gente lembra das coisas que a gente ia. A diversão do Brasília, quando a gente era criança, era o quê? Ir pra Ípica. Sim. Ir pro Parque Piton Farias, né? Sim. Que era brincar naquele foguete, que era o máximo. Eu morria de medo, inclusive, de atravessar aquela pontezinha, eu achava que eu ia cair, né? De tão, assim, como é que a gente lembra dessas coisas que marcaram a nossa infância, né? Piscina de ondas. Ah, sim, que funcionava. Era uma coisa, funcionava, bem, e a gente ia, minha avó levava a gente amava aquela piscina de ondas. Verdade. Aí, né, outra coisa, clube, a gente era sócio da ABB. Brasília, a juventude em Brasília, a infância em Brasília, ela sempre foi muito pautada em clubes, né? Em clubes. Porque você pegava, tipo, chegava no final de semana, você não tinha muito o que fazer, a não ser Brasília clube, não tinha. Né? Ou você brincava embaixo do prédio, ou você tinha, porque não tinha nem o Lago Sul, não tinha tantas casas no Lago Sul. Não tinha. As pessoas moravam realmente em prédios. E os prédios, você tinha os amigos da quadra. Claro. Então, assim, era a quadra, eu cresci na 203 Sul, então era os amigos da 203. Aí tinha, assim, a turma de cima e a turma de baixo. Então, aí você vê, aí a minha avó morava na 103, minhas primas na 303. Então, assim, todo mundo junto. Todo mundo perto ali. Então, a gente cresceu muito, assim, né? Inclusive, nessa época, eu lembro que a minha prima morava no prédio do Renato Russo. Olha que legal. Né? E a gente tem até um episódio que a gente pegava o elevador. Quando ele entrava no elevador, ele era um cara tão esquisito que ele não conversava muito com a gente, né? Não. Ele acho que é uma geração, acho que são 10 anos a mais do que eu tenho hoje. Ele teria hoje 60 e pouco, né? E aí ele usava na época era aqueles casacos de capuz, machava assim a manga, né? E botava um zíper, ele entrava, ficava no canto do elevador. Quando abria a porta e a gente entrava, eu falava, cara, a gente entra ou não entra, né? E a prima, a gente ficava quietinha ali. Ai, tem cara esquisito, né? E depois a gente foi saber que esse cara esquisito, né? Se tornou um mártir, né? Do rock nacional, né? Então a gente viveu muito isso. Então Brasília, quem vem pra Brasília muito cedo, curtiu muito isso, né? Viu o Rock Brasília nascer, né? Brincava embaixo de prédio, era uma cidade segura, não que não seja hoje, mas eu acho que na época a segurança era muito grande, né? Existe uma outra diferença também em termos de segurança, quando a gente fala de segurança, assim,
problemas sempre existiram. Sempre. Mas, até, por exemplo, uma briga entre vizinhos dentro de blocos diferentes, ela acontecia ali, às vezes, 5 minutos acabou, vai cada um pra casa. Era uma coisa que a gente tinha no colégio, todo mundo Sim. tinha apelido, né? E não tinha negócio de bullying. Não, né? O que é bullying? O que é bullying? E você chamava os amigos, né, de arroto de Fanta, que era ruivo, né? Você vivia dando um apelido pros outros e nunca foi problema. Claro. Hoje a gente vive numa sociedade completamente diferente. É verdade. Que os meus filhos já cresceram de um outro jeito. Você acha que a sociedade tá ficando mais chata? Eu acho que tá mimizenta, viu? Desculpa falar, mas ela tá. Tem coisas assim que me incomodam muito. Que são coisas que a gente cresce, né? Por exemplo, eu cresci ouvindo que a mesinha do lado da cabeceira é um criado mudo. Correto. Você não pode falar mais isso. Não. Eu fui outro dia postar um vídeo, gravando num stories, e eu recebi mensagem. Mesmo? Que Mariana, coisa. não é correto você falar criado mudo. Aí eu tive que apagar o vídeo e falei, a mesinha lateral. A mesinha lateral. Então, assim, tem coisas que eu acho que pega pelo excesso, acho que não precisa disso, porque sempre foi criado mudo. Aí fala, porque era um problema, porque os criado mudo tem referência aos escravos que ficavam do lado da cama, né, segurando uma bandeja. Ai, meu Deus do céu, vamos... Aí eu falava, gente, para com isso, né? A gente cresce num mundo, minha avó, né? Eu cresci com meus avós muito próximos, eles sempre falavam assim. Família mineira, né? Certo. Mas é isso que a gente está vivendo hoje, né? Uma mudança grande de padrões, de tudo, né? Mas voltando lá para trás, como é que você... E você cresceu ali na 203. Você veio de uma família... seus pais eram funcionários públicos? Exatamente. Meu pai era mineiro, minha mãe carioca. Né? E aí eles casaram, foram morar em Niterói. Minha mãe bibliotecária e meu pai advogado. Legal. E aí você é filha única? Não, tem uma irmã. Tem uma legal. irmã mais nova do que eu, 2 anos mais nova, a Cláudia, e ela é concursada hoje, também da área jurídica. Então, todo mundo da área jurídica. Eu também, eu fiz direito também, né? Agora, entrando um pouco nesse seara aí do direito, como é que você escolheu vir, né, para esse mundo do direito e depois, de repente, mudar completamente a sua vida? É uma história engraçada. Porque... Vamos contar um pouquinho disso. Exatamente. Porque eu sempre quis fazer arquitetura, né? Uma coisa que eu sempre gostei. Inclusive, meu primeiro vestibular foi para arquitetura. Correto. E aí eu não passei na prova específica, que era uma prova muito complicada, porque era uma mistura de arquitetura com design interior, com desenho industrial, com artes plásticas. Então tinham provas, desenhos bem difíceis e eu não sabia desenhar esse nível todo. Eu entendi um pouco de perspectiva, mas não passei na prova. E aí a minha outra segunda opção foi fazer química e fiz direito nas particulares. Né, que meu pai era da área jurídica, eu falei, então a gente fala muito novo, né, o Neviton? Eu formei praticamente com 17 anos. E aí você tem que você tem que escolher uma profissão que você vai seguir. Então eu não sabia muito, né? Cara, o que a gente queria. A gente é menino ainda, menino, né? Pelo amor de Deus, eu acho que a gente vem, né? Eu não fui ter certeza nem quando eu formei se eu era isso que eu queria ser, né? com 23 anos, né? E aí fui lá, vamos fazer química na UNB, vamos fazer direito no CEUB, e você vai fazendo, porque quando você é novo, você encara os desafios, né? Claro. E você tem amigos que você vai se fazendo na faculdade, tudo se torna legal, você não para pra pensar o que vai ser no futuro, porque você ainda é menino. Né? A gente gostava de ir pra balada, gostava de divertir, estudava. Falar em balada, você foi muito baladeira, não? Muito. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Gente, minha mãe até falava, da onde você tira tanta energia? Porque eu fazia 2 faculdades e todo dia eu saía. Que legal. Mas também assim, eu sempre fui muito baladeira e muito responsável. Eu às vezes não dormia, mas no dia seguinte eu tava de manhã cedo na aula. Mas essa vida de balada, ela começou quando? Começou antes da faculdade ou veio depois? Não, começou antes. Eu sempre fui. Quando a gente era criança, a gente gostava de fazer festa. A gente se reunia com os amigos do bloco. E a gente, todo bloco em Brasília tinha um salão de festas. Sim. O que a gente fazia? A gente ia, que tinha que pegar autorização no DASP. Porque os prédios de Brasília, que eram do serviço público, né? Você tinha que ter autorização do DASP. Então a gente montava uma autorização, uma cartinha explicando que a gente queria fazer uma festa. E a turma caminhando, às vezes, até lá, para a esplanada dos ministérios, ia no DASP, pedir autorização para poder liberar a festa do condomínio. Sei. E a gente levava uma radiola
que era uma radiola de disco. Menino leva refrigerante, menina leva salgadinho e fazia dança. Era Michael Jackson, era música lenta. A gente sempre fez isso. Minha mãe falava, vocês não param? Todo final de semana tem que fazer alguma coisa? Porque a gente criança, nossos pais tinham que levar e buscar. Sim. Nem todos os pais, às vezes, queriam levar e buscar. Então, como tinha a turma da quadra, a gente fazia embaixo do prédio. Pronto. E era super divertido. Sim. Eu tenho muita lembrança disso. Aí depois começou o break. A gente tacava talco no chão. Gente, tinha uns meninos lá da quadra que faziam umas piruetas. Esse ano o break entrou para as Olimpíadas também, né? Entrou para as Olimpíadas, mas você viu que para Los Angeles não cortaram. Não vai ter, foi uma experiência. Mas era super legal. Eles faziam aquelas coisas de botar, né? Parecia que tava uma parede na frente. Eu nunca soube dançar muito break. Eu dançava aqueles passinhos que a gente ia, né? Aquelas músicas da gente. E adorava a música lenta. A gente, toda menina adorava a música lenta. E era super legal. Foi uma infância muito saudável. Claro. Que a gente realmente viveu na quadra. Sim. Né? Então a gente subia em árvore, pegava, plantava, fazia carrinho de rolimã, jogava bete. Que legal, né? Mas você não tem isso mais aqui, você não tem isso na rua. E você tinha uma questão de liberdade que as pessoas tinham naquele momento, né? Todo mundo buscava por liberdade, né? Não, a gente quando não tinha aula, a gente descia de manhã, né? Que era aquela coisa, a mãe gritava, né? Mariana, pra almoçar! Aí, à noite, às vezes ela falava, gente, cadê a Mariana? Que ela gritava, a Mariana, onde é que a Mariana tava? Que a gente descia, às vezes, pro bloco de baixo, não via, né? E não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada pra poder achar menino, né? Tinha que ser um grito mesmo. Mesmo não tendo nada disso, a gente era muito responsável. Sim, claro. E tava sempre próximo. Né? A gente tava sempre ligado nos nossos pais. Engraçado, hoje em dia tem vezes que você vê nossos filhos hoje tem uma facilidade imensa, se liga pro filho muitas vezes eles não atendem. Aí você fala, aonde vocês estavam? Vocês estão sempre no celular, você liga e você não atende? Aí como é que a gente fica? Aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Aí eu sou super preocupada com meus filhos, porque eu fico o tempo todo, se eu ligo e não atende, eu já fico estressadíssima. Aí eu já fico com o marido e falo, Marco, olha só, o Gabriel não atendeu. Eu já liguei 3 vezes pra ele. Não, relaxa, o Marco é super calmo, né? Falei, Marco, pelo amor de Deus, se aconteceu alguma coisa, se o menino bateu o carro, se ele bebeu, eu já fico noiada. Eu sou muito preocupada com meus filhos. Mas os nossos pais aprenderam, né? Eu acho que eles eram até mais soltos assim com a gente, né? Claro. E pelo fato de eles serem mais soltos, a gente era até mais responsável nessa época. Mas eu acho que era muito disso. Os pais eram soltos justamente porque sabiam os filhos que tinham, né? Hoje é tanta informação, é tanta coisa, e a gente, tipo, você descia pro bloco e você não tinha, de repente, algum tipo de brincadeira que levasse a alguma coisa errada, né? Pelo contrário, você não tinha muito acesso. Era brincadeira saudável. Exatamente. Muita coisa saudável. Outro dia eu tava lembrando, assim, sabe? Às vezes amarrar alguma coisa pegando fogo no rabo do gato. Era uma coisa bem saudável mesmo. Não, Os jovens. Isso realmente eu não participava, porque é uma coisa que eu sempre tenho, né? Que eu sempre tive, né? Eu tenho um amor imenso pelos animais. Nossa Senhora, então eu não conseguia. Não, faziam. Tinha um negócio de pegar e matar de estilingue de passarinho. Matava, gente, mas eu gritava, chorava. Eu falava, não pode. Eu salvava tudo quanto é bichinho. Minha mãe tudo quanto é bichinho que aparecia embaixo, às vezes, do bloco, eu levava pra casa. Aí minha mãe, aonde tu arrumou isso, Mariana? Eu falei, ai, tadinho, mamãe tava chorando. Tava chorando. Minha filha, devolve, minha filha. Eu falei, não, mas eu adoro esse bichinho. A minha irmã então era pior ainda. Porque ela era mais ainda protetora dos animais, né? Então lá em casa a gente teve todos os bichos, porque a gente sempre quis ter um cachorro, minha mãe nunca deixava. Então a gente teve periquito, papagaio, porquinho da Índia, né? Todos os bichinhos, cara, e a gente era tão ligado em bicho, o porquinho da Índia. O bichinho, ele rói pra caramba. A gente queria dormir com ele embaixo da cama, assim, embaixo do cobertor. E detalhe, botava um bichinho aqui assim e ficava olhando ele, a coisa mais bonitinha, né? Minha mãe, tira esse porquinho de dentro, embaixo da coberta, Mariana, esse porquinho imundo, pelo amor de Deus, bota lá na cozinha. A gente não aguentava. E aí a gente comprava periquitinho australiano. A gente botava o periquitinho, a gente soltava o periquitinho dentro do quarto de televisão, né? Porque antigamente as casas eram assim, né? Você tinha quartos. Era o seu quarto, o quarto de televisão, a sala, que era só pra visita, a cozinha, que tinha uma mesa que você fazia as refeições. Hoje mudou um pouco essa parte de arquitetura, né? Tudo muito integrado. É verdade. E aí a gente soltava o bichinho lá no quarto de televisão e ficava acariciando o bichinho o tempo inteiro. Minha mãe vai matar o bichinho, larga o menino. Até o dia depois que minha mãe, depois ela se rendeu. Não, eu vou dar um cachorro para essas meninas, porque, gente, meu Deus. Elas já passaram todos os animais aqui em casa, elas merecem peixinho, né? Tudo, mas tudo a gente queria ter aquela coisa de cuidar e agarrar com a gente.
Então eu e minha irmã, a gente era enlouquecido com bicho, com animal. Eu tô aqui até hoje, né? Eu gosto tanto que eu tenho 2 cachorrinhas que são as minhas paixões hoje. São as minhas caçulas lá em casa. É mesmo? Eu tenho Qual 2, Yorkshire. Ah, legal. E elas são a Chanel e a Chloe. Nossa, elas são as minhas princesas. A gente lá em casa tem um Spitz alemão. Ai, que é bonitinho demais. Aí eu que é o Lula da Pomerânia, né? Eu tenho a Ana de 3 anos. A Ana teve um dia em casa que ela tava fazendo um carinho no cachorro e tal, não sei o que, e a gente comendo e tal ali. E daqui a pouco o cachorro, quem, correndo. Eu falei, o que você fez, Ana? Perfeito, né? Aí eu mordi. Que é tão gostosinho, né? Porque o cachorro tem isso, né? Eles são tão fofinhos que você às vezes tem que se controlar, porque você quer, a vontade que tem é de agarrar. E as minhas são, eu tenho uma bem pequenininha e um pouquinho maior. Gente, quando a gente chega em casa, aquela carinha delas, ela te desarma ali, né? Claro. Chega às vezes estressada de obra, de tudo, de casa. Quando você abre a porta, elas estão ali as 2, te olhando, aquela carinha tão amada, né? Eu acho que todo mundo tem que ter. Quem não tem que ter um animalzinho. Porque isso, inclusive, ele te zera, né? Quando você chega em casa estressado, o animal te zera. Exatamente, é muito disso. Eu lembro que quando a gente... O Otto já tá com 9 anos, né? Então, o Otto... Eles ganharam um cachorro quando o Otto fez 9 anos. Então, o que acontece? Tá maiorzinho, já pode cuidar melhor, então, né? E aí a minha preocupação era exatamente essa. Se você não vive e cuida bem dos animais, daqui a pouco você vai ser um adulto sem nenhuma relação com o animal, né? Aí eu lembrava que, por exemplo, na minha infância a gente teve cachorro, brincava com tudo e tal. Sim. Periquito. É verdade, todo mundo teve isso, né? Então, é legal isso, é você passar pra criança isso, e saber cuidar. Porque o cachorro, ele não é só realmente bonitinho ali. Não. Ele come, ele faz cocô, ele faz xixi, ele precisa de cuidados, ele fica doente. Claro. Então, e a criança acompanha esse processo todo, né? E eu tenho a minha cachorrinha mais velha, inclusive ela tem uma dermatite muito forte, né? Que a gente luta bastante tempo. E eu vejo tanto que os meus 2 filhos tomam muito cuidado com ela também. Claro. Né, assim, de cuidar, de pentear, né, de ter todo o carinho. Ai, mamãe, olha, a Chanel tá com o pelinho, tá caindo, né, eu vou dar banho, levar pra descer, pra tomar banho. Então, eles também entram nesse processo de ajuda com a gente. Claro. A gente viaja, né, eu viajo há muitos anos que eu passo férias na Bahia, que eu falo, eu sou carioca, mas sou baiana de coração, eu amo a Bahia. E a gente, todo ano, a gente passa férias na Bahia, numa pousada que a gente ama, né, lá em Itacimirim, que a gente, inclusive, ficou muito amigo dos donos, que são os fofos. E é um lugar que a gente leva nossas cachorrinhas. Porque a gente vai de carro para elas poderem fazer parte da nossa vida. Porque a gente falou, vamos ter animal? Vamos, mas vamos fazer com que eles fiquem do nosso lado sempre. Claro. E sempre que a gente viaja, tem sempre uma preocupação, né, com quem que vai deixar. Então, hoje a gente já consegue fazer, os meninos não estão maiores, né? Então, a gente viaja, eu e meu marido, deixa os meninos. Então, vão 3, fica 1, sempre e quando vai todo mundo, leva a cachorrinha. Ah, que maravilha. A gente não abre mão. Mas voltando lá na sua juventude, então você resolveu fazer... Você fez Direito e Engenharia Química. Eu queria fazer Engenharia Química e comecei com Química, porque na UNB na época não tinha, né? Sim. Então, você começa a fazer aqueles cursos de Química, só que como você quer mudar para Engenharia, você começa a pegar aquelas matérias de Engenharia, né? Cálculo 1, cálculo estrutural, cálculo diferencial, né? É isso aí. Umas matérias, você que fez Engenharia Mecatrônica sabe bem o que é isso na UNB, né? Só que a UNB começou a me decepcionar um pouco, que ela vivia em greve. Poxa. E aí... assim, quando eu lembro que a gente fala, poxa, parecendo que é uma coisa tão incomum, né? Mas pelo contrário, muito. Que a UNB tá de greve de novo. De novo, meu filho faz o UNB hoje, tá de novo de greve, só vai voltar em outubro. Então, no final do ano ele não vai ter férias, de novo. E aí, eu lembro que eu tava já no 5º semestre do CEUB de Direito e eu tava no 3º ainda da UNB. Sei. Aí começou a me incomodar aquilo, eu falei, gente, não vou fazer, sabe, eu já tava no 5º semestre, eu já quero estagiar, né, porque a gente quer, né, a gente é jovem, a gente não quer depender mais dos pais, a gente quer ganhar nosso dinheiro, a gente quer correr atrás, né. Isso é verdade. E eu sempre corri atrás pra ter sempre um dinheirinho extra, né, fiz bijuteria, dei aula de matemática, dei aula de balé, a gente se virava naquela época, né, vendia até limonada lá na quadra, né, naquela lombada, né, você ficava ali e vendia aquelas revistinhas, né, que na época a gente lia muito gibi. Te vendia de tudo para poder ter um dinheirinho extra. E aí a UNB chegou num ponto que eu falei, eu não quero mais, eu quero estagiar. Eu tava mais envolvida no direito, na época eu tinha um namorado também que fazia direito junto comigo, ele era um semestre na frente, e eu fui estagiar. E aí começou, né? E era maravilhoso, porque eu comecei, porque o escritório de advocacia é bem dinâmico, né? Quando você
né, tá ali dentro como estagiário, porque você, na época, não era nada online. Sim. Você, para pegar as informações processuais, você tinha que ir em cada ministério. Claro. Então, você tinha que ter carro. Então, você passava assim, à tarde, tinha vez a minha advogada lá chegava para mim, Mariana, hoje você vai ter que ir no TST, no TRF, no STJ. Que coisa. A gente achava ótimo, a gente encontrava um monte de gente. Um monte de amigo ali. E na época, o direito no CEUB, quando eu fiz, nessa época de 96, eu formei em 96, eu entrei em 91. Gente, era como se fosse, todo mundo fazia direito, acho que Brasília. Tinha muitos amigos ali. Não só direito, mas o pessoal fazia psicologia, não tinha arquitetura no CEUB nessa época. Não. A arquitetura só tinha realmente na UNB. E aí eu fui entrando cada vez mais nessa seara do direito, né? E fui formando, fui fazendo, né? Estagiando. Quando eu tava para me formar, eu lembro que eu encontrei um amigo meu, sempre fui super boa aluna, né, da faculdade, e ele me perguntou assim, Mari, o que você vai ser quando você formar? Eu falei, não sei. Ele, não acredito. Como assim? Você sempre foi uma boa aluna, o seu caderno, a gente copiava seu caderno, e você não sabe o que vai ser? Você quer fazer concurso? Você quer advogar? Eu falei, não sei. Te juro que eu não sei. E aí deu aquele lapso, né? Eu falei, será que é realmente isso que eu quero? Aí fiquei, né? Fiquei uma fase mal até, né? E aí, nessa época, eu já tinha terminado com aquele namorado da época da faculdade, tava namorando um rapaz que tinha um Aras, lá em Paracatu. Olha que legal. E aí eu fui dar um tempo pra mim, né? Assim, vou curtir um pouco do Aras, vou viver essa vida equestre, que era ele fazia enduro equestre, eu inclusive nem sabia que eu tinha esse dom e comecei a fazer cavalgadas com ele, foi uma fase bem bacana até da vida. Que legal. Divertida, né? Mas você monta hoje ainda não? Não, ainda não, hoje mais não. Mas eu montei bastante naquela época. Tem todos os acessórios, né? Mas nunca mais montei, né? Eu gosto muito de cavalo. E aí, nesse interim que eu tava fazendo essa parte do enduro equestre, né? O Geraldo, que eu namorava na época, ele conhecia o consultor jurídico do Ministério do Planejamento. Olha, que e aí legal. Ele comentou com o Geraldo na época, falando assim, olha, eu tô precisando de pessoas recém-formadas para trabalhar aqui no Ministério, na consultoria jurídica. Ele falou, a minha namorada tá recém-formada, tem 6 meses que ela formou. Então me dá o currículo dela. A gente foi assim, ele mandou o currículo, 15 dias depois eu tava trabalhando no Ministério do Planejamento. Que maravilha. E aí, já era outra vida, porque eu entrei dentro da consultoria jurídica e o doutor, na época, né, era o doutor Hélio Gil, ele era muito legal esse cara. Ele falou, eu quero que vocês fiquem ligados com os projetos do Banco Mundial. Então, imagina, você recém-formada, entra para fazer um projeto com o Banco Mundial, e que o Banco Mundial, ele fazia reuniões cada mês em uma cidade diferente. Então, assim, hoje eu estava em São Luís, amanhã eu estava, né, na Bahia. Imagina, ser recém-formada, ainda viajando, né, com o título, assim, de chefe de divisão do Ministério do Planejamento. Isso não era nada naquela época, mas pra gente era um máximo isso, né? E numa dessas viagens do Banco Mundial, eu conheci o meu marido, que ele era do Ministério do Meio Ambiente, também trabalhava com o Banco Mundial, só que dentro do meio ambiente. Nessa época você conheceu o Marco? Conheci o Marco. E aí foi uma paixão que foi super rápida. A gente casou em 6 meses. Só que nessa época eu estava trabalhando no Ministério do Planejamento, né? E eu já estava um pouco incomodada com Brasília. Eu queria fazer uma especialização fora, que eu nunca tinha, né, feito nada morado fora. Eu tinha várias amigas minhas que tinham ido, que tinham feito intercâmbio, e eu nunca tive essa oportunidade, né? E meu pai até falou assim, olha, eu acho muito válido, mas eu não tenho como te bancar nessa parte. Os pais funcionários públicos, né, eles tinham, assim, a vida era muito regrada, né, não sobrava tanto dinheiro, assim, para você investir nisso, né. Naquela época não era barato você manter uma filha fora. Ele falou, se você quiser ir, corre atrás. E eu fui correr atrás. E dei entrada em várias embaixadas, em programas para fazer doutorado, especialização fora, e consegui. Pela Embaixada da Espanha, consegui uma bolsa para fazer meu doutorado. Eu nem sabia que podia fazer doutorado direto. Depois eu descobri que na Espanha, você pode, quando você se forma, você tem 2 vertentes. Você pode fazer doutorado direto, se você vai para a área acadêmica, e se você vai para a área de empresarial, você faz um mestrado. Sim. Então, eu vou saber isso depois, né? Aí eu tava lá, fui lá ganhei a bolsa, tava namorando o Marco, né? E aí a bolsa saiu.
foi aquele choque, né? Ele falou, você vai embora? Eu falei, ai, Marco, eu não quero perder isso. Inclusive, ele até me incentivou bastante. Falou, não, vai que eu acho que vai ser legal pra você, eu não posso te empreender nisso. A gente tava namorando, tinha uns 2, 3 meses. E ele logo em seguida passou no concurso, foi chamado para um concurso de oficial de chancelaria. Olha! Né? E ele assumiu. Mas você foi pra Espanha já namorando o Marco? Namorando o Marco. Legal. Ele concursado e eu com a bolsa lá. Beleza, tava lá. Passou 2 meses que eu tava lá, e a gente, na época, não tinha nem internet, era toda aquela coisa de escada, Sim, Skype, né? Sim, claro. Ele me liga, ele falou assim, olha, Mari, eu não tô querendo ficar mais aqui, não. Eu tô querendo fazer uma loucura. Eu falei, como assim? Eu tô querendo largar o concurso e tô querendo ir pra aí. Você casa comigo? Assim. Como assim? Aí eu falei, jura? Vocês estavam 4 meses começando namorando. Ele falou, não, eu não quero, eu tô... Aí eu falei, nossa senhora, gente, será que eu tô pronta pra casar, né? Aí eu falei, não, vem pra cá. Aí ele foi conversar com meus pais, né? Meu pai, eu lembro que na época meu pai é mineiro, né? E minha mãe é carioca, minha mãe foi muito despachada, inclusive, até puxei muito a ela, né? Legal. Aí ele chegou lá na casa dos meus pais, olha, eu tô largando o concurso, vou vender minha casa lá em Itaipava, vou vender meu carro e vou pra Madrid atrás da sua filha. Mas olha, eu tô indo pra casar com ela, eu não tô indo pra morar, eu vou indo pra casar. Lógico. Aí meu pai ficou com uma cara assim, eu não vi, né? Ele que me contou, né? Que ele ficou com uma cara assim. Você tava na Espanha, né? Eu tava em Madrid já, né? E aí eu fui com uma amiga minha, né, com a Vânia. E aí ele falou assim, minha mãe falou, eu acho ótimo, eu tomo a força. A minha sogra me liga. Mariana, olha só, meu filho tá querendo fazer isso. Eu falei, dona Ellen, olha, é uma coisa, eu tô muito apaixonada por ele também. E eu não posso dizer se vai dar certo ou não, se a gente não tentar. Claro. Eu acho que é um tiro no escuro, da forma tanto dele quanto minha. É verdade. Eu falei, vamos te mergulhar junto. E fomos. E aí ele foi pra Madrid. A gente já... E na época eu fui com uma amiga minha, porque quando eu ganhei a bolsa, eu e uma amiga minha, a gente estava pleiteando a mesma bolsa, a minha saiu, a dela não. Olha. E eu falei pra ela, Vânia, eu não vou te abandonar. Se você tiver dinheiro da passagem, você mora comigo. E a gente fica lá juntos. E ela morou comigo esses anos, praticamente quase 3 anos ela morou comigo. Legal. Eu fiquei 4 anos lá. E aí a Vânia falou assim, não, eu vou com você. E quando o Marco foi, eu falei pra ele, olha, eu não vou abrir mão da minha amiga. Eu sei que a gente vai casar, a gente vai morar junto, mas eu não vou deixar minha amiga. E você casou aqui ou casou lá? Casei lá. Que legal. Casei lá em Madrid, casei lá na embaixada do Brasil lá. Que massa. Foi uma cerimônia tão bonita. Eu acho o seguinte, acho que quando tem amor, né? Eu acho que até embaixo do bloco a cerimônia é linda, acontece, né? E engraçado, eu nunca imaginei casar. Eu nunca me vi, né, entrando de véu e grinalda numa igreja. Sim. Desde criança, eu nunca tive esse sonho de entrar de véu e grinalda. Eu sempre fui muito, assim, de viver mais um momento, de estar curtindo meu marido, né, o amor que eu tenho por ele. E aí, quando apareceu essa oportunidade, né, e para eu me legalizar, inclusive, na Espanha, porque meu marido, ele tem passaporte europeu, ele é alemão e italiano. E aí, eu casando na Espanha, já era um precedente para eu ganhar o passaporte também italiano, né? Que depois eu pleitei pelo casamento. Hoje eu sou até italiana pelo casamento. E aí eu falei, não, eu vou casar na Espanha. Aí fomos lá no consulado e ele falou, se você casar aqui na Espanha, inclusive numa segunda-feira, você não tem custo nenhum. Eu falei, como assim? Não tem paga nada? Como assim? Eu falei, então é pra já, né? Vamos organizar uma segunda-feira. Vai ser na segunda-feira, então. Deixa comigo. Eu casei numa segunda-feira de inverno, dia 4 de dezembro, que é o dia de Santa Bárbara. Que legal. E foi um casamento tão gostoso. Meu casamento foi só bolo e champanhe. Eu chamei, claro, eu não conhecia muita gente em Madrid, né? Eram 25 pessoas. Algumas pessoas do meu doutorado, uns amigos do Marco, umas amigas da Vânia. E foi uma coisa super gostosa, né? Que e eu legal. tenho tanto amor por esse momento, que foi tão gostoso. Né? Você vê, hoje a gente tá junto, vai fazer 26 anos de casado. Que máximo! Então aquela preocupação que minha sogra tinha, né? Se ia dar certo. Acabou, será agora que ele não tem mais jeito, né? Agora a gente vai até o final. Entramos nessa juntos. E sabe o que foi legal, gente, de você casar e morar fora sem ter interferência familiar? Sim. Porque você acaba criando um laço muito forte. Claro. Porque você não tem hoje, assim, quando você briga, se você tem parente perto, você vai correr pro parente, pros amigos. Lá eu não tinha. É isso aí. A gente brigava, a gente tinha que sentar e vamos conversar. Porque hoje vai ficar de cara amarrado. Meu apartamento tinha 50 metros quadrados. Você não tinha pra onde fugir, né? E era frio. O apartamento, assim, não tinha nem como ficar embaixo do bloco, porque não tinha. Eu falei, ou você se resolve,
ou você, sabe, vai separar, acabar e tá dando pro canto. Então a gente aprendeu a conviver com isso. Claro. Né? E os nossos filhos vieram todo desse amor, né? De ver toda a gente mas até agora hoje. É o seguinte, você tá falando, você já passou ali pros filhos, mas você teve uma fase na Espanha também, depois de casada, que foi uma fase meio dura também, porque você ficou, assim, você foi pensando em estudar todos os dias e de repente não tinha isso. Eu entrei em depressão. O segundo ano da Espanha, o primeiro ano foi assim, né? Tudo festa, você vai conhecer, um monte de balada, porque Madrid é super baladeira. Eu já adorava uma balada, né? Claro. Todo dia a gente saía naquela marcha madrilenha lá, tapas e vinhos. E aí, depois que você descobre tudo, que você desbrava tudo, e que você começa realmente a estudar e ver que o curso que você imagina fazer não era o que você estava imaginando. Sim. Porque eu imaginava que o curso de doutorado era um curso que eu ia ter aula todo dia. Eu tinha aula de 15 em 15 dias. Nossa, que beleza, O que eu ia fazer? Não, o que eu fazia nesses 15 dias que eu não tinha aula? Porque, os outros 14 dias sem aula. Eu não conhecia ninguém e tudo mais. Você conhece a cidade, Madrid também não é tão grande assim, né? Você conhece as coisas e depois você fala, cara, vou fazer tudo isso sozinha, né? Aí eu comecei a entrar numa noia, entrei numa depressão muito forte. Meu marido não sabia como lidar, eu não sabia como fazer. Vocês eram muito jovens. Muito jovens. A diferença de idade sua pro Marco é quanto tempo? São 7 anos. Tava um menino ainda. Meninos. E aí eu lembro que eu não queria tomar remédio, né? E eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que uma vizinha minha, ela que tornou depois uma mãe minha, me ajudou muito. Ela falava, não, vamos trabalhar com ervas naturais para te tirar disso. Ela me buscava, passeava comigo. Que legal. Porque em Madrid tem isso. Você tem um período muito frio, né? E imagina, né? A gente fala isso, são 10 meses de inverno e 3 de inferno. Claro. Porque lá quando faz calor é muito quente, né? E quando você tá no frio é muito frio também. E você no frio, lá, 11 horas da manhã tá começando a nascer e 4 da tarde já tá escuro. Sim. Então você entra, eu entrei num negócio que eu só queria dormir. E não tinha aula, não tinha estímulo, tava odiando o que eu tava fazendo. Porque assim, eu achava que o doutorado fosse me dar uma projeção, que eu fazia direito no doutorado de direito tributário em telecomunicações, né? Que eu achava que ia ser super legal. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, que coisa horrível isso. E eu falava, aí queria largar, não podia largar, porque se eu largasse, eu teria que pagar depois a bolsa que o governo espanhol estava me pagando. Claro. Meu pai, Mariana, vamos ser racionais. Bota a pedra de gelo e vamos terminar isso aí. Vamos terminar esse negócio. Termina esse doutorado e volta pro Brasil. Sim. Então, assim, esse segundo ano foi bem difícil, né? Claro. E foi desafiador. E eu consegui. Eu saí dessa crise de depressão sozinha. Né? Assim, porque, claro, todo mundo estava me ajudando, mas era só eu e eu. Porque lá em Madrid, inclusive, meu marido trabalhava, minha amiga trabalhava, eu ficava sozinha. E eu tive que aprender a gostar de fazer programa sozinha, coisa que eu nunca fiz. Sim. A gente sempre está acostumado a estar com amigos, estar com isso, família, aqui em Brasília, então, essa vida toda que eu tinha, né? Eu vindo uma família super animada, com muitos amigos, de festa, de balada, e lá eu tinha que ir para museu sozinha. Que loucura. Ficar olhando o museu lá e aprender. Mas a gente aprende, né? Não, eu acho que... Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque aquela história, quando você tá sozinho naquele ambiente, principalmente num ambiente de museu, para quem quer desenvolver esse lado artístico fantástico. Foi ótimo. Né? Porque, tipo, às vezes você olha pra uma fotografia, alguma coisa, e alguém pega e chega pra você e fala assim, vambora daqui, não tá legal. É verdade. E aí, tipo, você não isso foi a grande sacada, que depois eu agradeço esse momento que eu tive lá embaixo, para depois eu realmente ter força pra mudar. Claro. Porque nessas minhas andanças sozinhas em Madrid, conhecendo Madrid, conhecendo o museu, conhecendo as cidades, as calles de lá, né, aquelas ruazinhas super diferentes, a arquitetura em Madrid é maravilhosa. Sim. Né, a Gran Via, aquelas esculturas, eu comecei a me interessar por isso e comecei a aguçar o lado da arquitetura. Claro. Né? Inclusive a faculdade de Direito que eu fazia lá, que era a Complutense, a faculdade de Direito era do lado da Faculdade de Belas Artes, que era maravilhosa. Então eu comecei a entrar naquela faculdade e eu falava, gente, eu acho que eu quero fazer arquitetura aqui. e arquiteto na Europa, na Espanha, eles são super considerados, assim, é como se são até melhores que médicos. São artistas. São artistas. Não são só arquitetos, são artistas. Não só os arquitetos, porque inclusive você lá na Espanha, na Europa, para você ser arquiteto, você tem que aprender a preservar as fachadas. Você não pode... E se você for mexer na intervenção de fachadas, você tem que conhecer de restauração, que é uma outra área. Que é uma outra área. Coisa que eu... fui aprendendo lá. Então isso foi tão bom pra mim. Claro. E aí eu tive certeza.
Falei, não quero mais fazer direito. Eu vou fazer arquitetura. Mas como, né? Eu lembro que eu fui lá que mundo mais louco, né? Porque, por exemplo, na Espanha você tem que se preservar a fachada. E aqui em Brasília é um caos a fachada. É um caos. Né? Você muda tudo, né? A parte urbana em Brasília, o urbanismo aqui em Brasília é muito ruim. É tanta tristeza isso que não se preserva, né? Claro que tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que eles acabam... A gente trabalha dentro do sistema da Conecta, né? A gente também trabalha com painéis de LED. E em Goiânia é muito difícil você conseguir aprovação para instalação de painéis de LED, porque existe toda uma regra. Isso é legal. Em Brasília não tem quase regra nenhuma. Não, nenhuma. Isso me incomoda muito aqui. Claro. Inclusive, esses painéis de LEDs, né, determinadas estradas, atrapalham muito. Você sabe que na Espanha, nas carreteiras de lá, né? Vocês não podem... Então, pode ter uma propaganda. É isso aí. Para você não tirar o foco da atenção do motorista. E são estradas que você vai a 160, 170. Né? E é fantástica. A segurança é incrível. Na Alemanha, inclusive, melhor ainda, né? Claro. E aí, aqui em Brasília, no Brasil, a gente ainda sofre um pouco com essas coisas. Que eu espero que como a gente é mais novo, né? Que a gente melhore, lógico, né? A gente aprenda só de 1.500 anos, mais ou menos. Só um pouquinho. Então, aí foi gostando dessa parte do direito. Eu lembro que eu até cheguei uma época, conversei lá com a Cooperação Internacional, que eu tinha a bolsa, né? Em que eu posso largar o doutorado e fazer a faculdade de arquitetura aqui? Não, Mariana, você não pode fazer. Não pode. Se você parar, você vai ter que pagar. Putz. Aí quando fala em dinheiro, a gente já falou, não, é melhor eu terminar mesmo, o negócio vai ficar melhor. Eu amo direito tributário, eu vou terminar, vou fazer. Né? Só que aí, o terceiro ano, que foi o último, assim, eu fiquei 4 anos lá, né? O terceiro ano foi o ano de entrega de tese e tudo mais, né? E eu lembro que eu aprendi fazendo limão e limonada. Sim. Porque eu já dominava muito bem o espanhol, eu já conhecia bastante a cidade, já tinha passado por um processo de depressão. Claro. Então assim, eu falei, agora, não que eu sou a dona da cidade, mas assim, eu já me sentia em casa. Claro. Então eu dirigia, né, eu podia alugar um carro, eu sabia me circular na cidade, eu pegava meu carro, ia pra Toledo e voltava. E aí, como tava muito fácil, você resolve ficar grávida. Aí, pois é. Aí, só que o frio, eu tenho um problema muito sério com frio. Que eu não trabalho, meu corpo não trabalha muito bem no frio. Sim. Né? E aí, a gente tava lá em Madrid, em dezembro, passamos um Natal lá. E aí, eu falei, Marca, eu não tô dando conta desse frio. Aí, descobriu que nas Ilhas Canárias era bem quentinho, né? Porque fica no meio ali, né? Entre a Espanha, né? Então, eu falei, então vamos pra Ilhas Canárias. E lá... Eu tava triste no inverno, cheguei nas Ilhas Canárias, sol, né, música, desse né, jeito. Falei, vamos curtir essa cidade. Tomo um monte de tequila, e aí, né, numa dessa eu engravidei do meu filho. Voltei depois de 2 semanas que eu tava em Madrid, enjoada, minha vizinha, eu acho que você tá grávida. Falei, não é possível, não pode ser, não tem como isso. Aí ela falou, compra o teste de gravidez, vai fazer. Batata. Aí eu falei, Marco, eu tô grávida. E agora? Meu Deus. Eu falei, gente, eu tô no meio do final da tese. Sim. Grávida. Eu falei, gente, será que... Eu não sabia como é que é, porque a gente não sabe como é que a gente vai encarar, né, a gravidez. Uma coisa. O Marco largou tudo aqui no Brasil pra poder ir pra Espanha. Como é que foi essa jornada dele também durante todo esse processo? A gente vai voltar a falar do Gabriel ainda, calma. Não, mas é isso que eu tô te falando. Como foi o Marco para ir nesse processo? Como ele já era advogado, ele achava, né, que como ele era comunitário, que ele ia arrumar emprego nessa área jurídica. E não foi o que aconteceu. Sim. Ele teve que realmente trabalhar serviços, assim, de bico. Então ele fez vários bicos. Ele envelopava, né? Mala direta, trabalhava carregando máquinas, aquelas máquinas de raio-x, que naquela época tirava muito raio-x. Raio-x não, Xerox. Né? Ele ajudava em obra, ele trabalhava em lanchonete. Ele e essa minha amiga, que como eles não tinham bolsa, né? Eles tinham que trabalhar para ter alguma coisa, para ganhar um dinheirinho deles. E fizeram isso durante um bom tempo. Depois o Marco conseguiu uma outra bolsa. Como ele foi depois do semestre, né? Porque as aulas começam em outubro e vão até junho. Correto. Como ele foi em dezembro, ele já tinha perdido o timing. Então ele passou esses 8 meses trabalhando, né? Aleatório. E depois ele pleiteou uma bolsa e ganhou. Aí ele fez doutorado lá também em Direito Marítimo. Olha. Então ficávamos nós dois estudando. Né? No último ano que a gente tava lá, ele conseguiu um super emprego. Tava super bem. E aí eu tô grávida, né? Era tudo assim, né? Eu falava, a vida foi acontecendo. Um processo atrás do outro. Ebulição total. Total. E aí mas ele lidou muito bem com esse fato de morar lá, né? Ele gostava, ele amava morar em Madrid.
Ele gostava mais até do que eu. E eu falava, gente, eu quero voltar pro Brasil. Ele falou, olha, eu por mim não volto nunca mais. Eu falei, mas eu não quero ficar aqui. E aí quando eu engravidei, eu descobri que lá na Espanha, né, eles não fazem parto cesárea. Cesárea. Lá na Europa é tudo, ou é fórceps ou é parto natural. E eu não sabia como ia ter, porque a gente não sabe, né, como você vai ter um parto. Aí você pergunta, mãe, o que você teve? Ah, eu tive 2 cesáreas. Falei, então, a probabilidade de eu ter cesárea é enorme. É enorme. Então, eu falei, já é um ponto que eu não vou ter filho aqui. Porque vai que eu fico no trabalho de parto, meu menino não sai, vai ter que fazer um fórceps, e o fórceps a gente sabe das consequências que pode ter com a criança. Falei, não vou encarar isso. E aí eu comecei num processo, né? Achava que a minha gravidez ia ser maravilhosa, e não foi. A minha primeira gravidez foi muito difícil. Eu enjoei tanto. Eu perdi, pra você ter uma ideia, no primeiro trimestre, 11 quilos, em vez de engordar. De tanto que eu passei mal. Como é que pode, a minha médica chegou, Mariana, tô preocupada de verdade com você. Eu vou te dar uma autorização pra você voltar pro Brasil, porque eu comecei a enjoar de tudo, de cheiro, de comida, né? E lá na Espanha o pessoal adora um azeite, eu não conseguia sentir aquele azeite. Aquele negócio, eu não consegui, eu passei praticamente esses 3 meses comendo arroz integral com batata palha, que era o que descia pra mim. E às vezes uma bananinha, porque a gente não aguentava mais não. Só que tava com falta de proteína. Né? Tomando às vezes umas vitaminas, mas não tava nada. Ela falou, você vai pro Brasil. Eu vou te mandar, você vai pra cá, pra lá. E você, com falta de proteína, você é vegetariana? Eu sou vegetariana. Eu não como carne vermelha. Né? E lá na Espanha eles adoram, né? Mas também assim, eu como pescado, eu como peixe, né? Como um franguinho. Não pode ser frango de granja, não. Tem que ser franguinho, né? Assim, grelhadinho. Eu tenho um problema de sentir o cheiro do bicho, né? Mas assim, eu como lá tem muita verdura, legumes, né? Só que eles fazem tudo muito com azeite. E essa coisa do azeite te incomoda muito. O cheiro me incomodava muito. Aí uma coisa que eu amo é requeijão. Pensa numa pessoa que ama requeijão. E lá na Espanha não tem requeijão. Lá sério? é só creme cheese. O meu marido chegou a um ponto, na época que eu morava lá, na época lançaram, eu não lembro qual foi a marca, acho que não sei, Piracanjuba, que eles lançaram um requeijão de caixinha. Tetra Pak. Ele entrou em contato, falando do meu desejo. Eles mandaram pra casa da minha mãe aqui no Brasil, já que eu tava vindo. Ele falou, vou mandar pra ela uma caixa de requeijão pra ela levar pra Espanha. Nossa. E eu trouxe isso na minha mala, metade da mala era requeijão. Que isso? Porque eu como tudo com requeijão. É torrado com requeijão, é frango com requeijão, tudo é requeijão. Biscoito doce com requeijão, né? Bolo com requeijão. Eu amo requeijão. Amo. É uma coisa que eu adoro. Eu só não consigo comer requeijão puro na colher, mas eu tenho que ter alguma coisa, mas é uma coisa que não pode faltar na minha casa nunca. A Aline também, minha esposa, adora requeijão. Adora também? Nossa, vai tudo. É pão de queijo com requeijão. Adoro. Nossa, ela afunda o pão de queijo assim no requeijão. E os meninos estão indo por esse caminho também. Lá em casa todo mundo gosta muito de requeijão. E aí, eu vim pra cá, nada como você tá passando uma fase difícil e ter colo de mãe, né? Claro. Aí meus pais super queridos, né, ficaram aqui comigo, fiquei 2 meses aqui, voltei, recuperei, engordei, tive que tomar soro, né? E aí fiz uma alimentação super legal, minha mãe falou, agora você tá forte, agora você pode voltar pra lá, vai entregar a sua tese e termina. Só que eu tinha pouco tempo, né? Porque eu já tava com quase, né, com 4 para 5 meses quando eu voltei pra Espanha. E depois de 8 meses você não volta pra cá, se eu quisesse voltar. Falei, e aí eu tinha certeza que eu não queria ter filho lá. E aí foi um processo super rápido. Eu falei com o Marco num super emprego. Super emprego. Ele trabalhava em Portugal. Né? Ele conseguiu um trabalho em Portugal. Então ele ia na domingo à noite pra Portugal e voltava na sexta de noite. Então eu passava a semana sozinha. Também foi outro desafio, de você passar a semana sozinha, né, grávida, né, e ainda estudando para tese, né. Ou fase difícil, mas tudo bem. E são esses desafios que fazem a gente mudar de vida. Depois você vê que nada dura para sempre, né. Nada que é ruim dura para sempre. E aí foi quando eu cheguei pro meu orientador, eu falei, doutor, olha só, eu não quero ter filho aqui. Aí o doutor Ramon, ele falou, Mariana, então faz o seguinte, corre, entrega a tesina, que é aquela pré-tese, entrega e vai para o Brasil. Porque eu tô preocupado com isso. Porque se você passar de 8 meses, você não vai conseguir embarcar. Sim, claro. Porque o risco de você ter, né, com a descompressão de avião, ter o filho dentro do avião é muito grande. Né? E você já teve um processo, né, de você ficou doente, você perdeu muito peso, eu não quero ser conivente com isso. Eu falei, beleza. Então eu corri, entreguei a tesina, apresentei para ele e falou, você tá liberada. Você tem 10 anos para entregar a sua tese. E eu cheguei pro Marco e falei, Marco, eu tenho uma notícia pra te dar, a gente vai voltar pro Brasil.
Ele falou, mas logo agora que eu tô super bem, você não quer ter filho aqui? Você tá brincando, não né? Não quero. Eu quero ter filho no Brasil. E aí ele falou, você sabe que eu vou chegar no Brasil, eu não vou ter trabalho, não vou ter nada, né? Eu falei, não, mas lá a gente tá em casa, a gente vai conseguir. Eu sempre tive essa esperança. Eu falei, não, você vai se relocar. E aí a gente veio pra cá. E aí a gente foi morar numa casa, que era meu sogro morava em Brasília, ele tinha uma chácara lá na DF-140. E fomos morar nessa casa. Imagina, eu que era uma patricinha em Brasília, que gostava de balada, que gostava de festa, que cresci na Asa Sul, ali, de repente, eu vou morar na zona rural. Na zona rural, numa chácara. Que é na DF-140, que nem poste na rua tinha. Não, na casa tinha luz, mas no poste na rua não tinha. Na rua não tinha. Tá tendo agora. Sim. Por causa que eles estão ampliando por causa ali do Alphaville, né? É verdade. Porque não tem nada ali ainda. Agora que tá crescendo, imagina. Pra quem não conhece, a DF-040 é a DF-040 lá? Não, DF-140. 140. É a que vai ali para aqueles condomínios Tororó. Na Cachoeira Tororó. Eu fui morar ali, a 42 quilômetros de Brasília. Aquela região ali perto da Papuda, do Alphaville, depois da Papuda, do Santa Mônica, toda aquela região ali. Isso mesmo. Então, na época que eu fui morar lá, não tinha nada. Só tinha um condomínio Mônaco e umas casinhas. Então a gente morava, meu sogro morava ali numa chácara e a gente foi morar nessa chácara. Meus filhos nasceram ali. Meu sogro, muito especial pra mim, que ele é meu sogro é um xamã, é o Cláudio Caparelli. Ah, que legal! Ele é muito legal. Então ele fez um trabalho super bacana com os meus filhos, né? Que ele falou, não, você vai ter filho aqui, nós vamos fazer um processo, nós vamos enterrar a placenta deles, né? Assim, devolvendo pra mãe terra aquilo que a vida te deu. Olha. Então ele fez um trabalho super de proteção com os meninos. Então os meus 2 filhos nasceram e cresceram nessa chácara. Sim. Então assim, eles cresceram, meus filhos, sem frescura. Tudo bem, não cresceram no pilotismo, mas cresceram aprendendo a usar a área rural. Claro. A plantar, a brincar na terra, a brincar com cachorro, porque a gente tinha um monte de cachorro lá na casa, tinha um monte de bichinho, de gato, de cachorro, tem outros bichos, calango, né, aqueles, né, zona rural tem um monte de cobra, tinha até cobras, aparecia lá, né, então eles aprenderam a pegar fruta da árvore, comer, pitanga, manga, não, e pra eles amora. A melhor fase, a época de infância ali e tal, correndo pelo mato. Não, eles não tinham frescura, o meu filho aprendeu a engatinhar na pedrinha, naquelas pedrinhas, né, minha mãe falava, meu Deus, o joelhinho do Gabriel. Aí meu marido vai fazer um calinho, depois ele fica ótimo. Depois ele resolve. Então, e foi muito legal. Eu criei meus filhos. O Marco cresceu ali também nesse mesmo momento, né? Assim, no mesmo ambiente, né? Sim. Não, ele é do Rio, na verdade, né? Mas depois ele morou ali com o pai dele, depois ele foi embora pra Espanha e voltou pra mesma casa, né? Ah, olha aí que legal. E aí os nossos filhos, ficamos ali 5 anos. Quando esses 5 anos que eu fiquei ali eu tive certeza que eu não queria fazer mais o direito, né? Porque eu tive um processo que eu parei praticamente 5 anos para cuidar dos meus filhos, né? Dos nossos filhos. E aí eu comecei a fazer um monte de coisas manuais, coisa que eu nem sabia que eu tinha essa habilidade toda. Eu lembro que a minha sogra, logo que o Gabriel nasceu, ela perguntou, você quer um presente? Eu falei, eu falei, quero te dar um presente. Eu falei, eu vou aceitar. Ela falou, o que você quer? Eu falei, quero uma máquina de costura. Falou, sem saber costurar, sem saber fazer nada. Né? Eu cresci, minha avó era costureira, né? A mãe do meu pai, minha mãe costura bem avessa, sempre vi eles costurar, mas eu fazia uma costura tudo torto, assim, né? Aí eu falei, não, eu vou aprender. Aí minha mãe até falava, não, tudo bem, isso aí, costura, bordar, fazer crochê, tudo prática, você aprende, depois você vai. Exatamente. E eu comecei, então nesse tempo que eu morava na chácara, que eu tava criando meus filhos, eu tinha muito tempo, né? Porque a chácara era super silenciosa, os meninos dormiam muito cedo, dormiam bastante até, e eu nesse meio tempo eu comecei a fazer, né, bordar, fazer patchwork, pra você trabalhar a sua cabeça, era um processo de cura que eu tava fazendo ali, né? E descobri um talento que eu nem sabia que eu tinha, de bordar, de fazer patchwork realmente, e comecei a fazer kit de berço, enxoval, e as pessoas começaram a me visitar e gostavam. Quem foi que fez? Eu falei, fui eu. Não, Mariana, adorei, faz pra mim. E eu nem sabia, não sabia nem como era empreender isso, né? Como é que eu vou cobrar isso, né? E comecei a fazer, e foi de pouquinho a pouquinho, e fui crescendo. Então as pessoas, fiz vários quartinhos de bebê, né, vários enxovais, até que um dia a Isabela Valença, que era uma das herdeiras, né, do Casa Parque, né? Ela trabalhava lá nessa época, né? Gosto muito dela, uma pessoa muito querida.
E ela me convidou para fazer o fraldário do Casa Parque. Mariana, a gente tem acompanhado o seu trabalho e eu queria que você fizesse o fraldário aqui. Eu vou te dar esse espaço aqui, você faz os kits de berço. Vou te apresentar 2 irmãs que elas trabalham com quadrinhos, com lembrancinhas. Elas são super legais nessa área de quartinho de bebê. Era a Simone e a Solange, né? E a gente teve uma conexão super legal, né? Depois a gente ficou sócia, né? E montamos a Borboletando. Olha então aí. Você vê, uma coisa que começou assim despretensiosamente, fazendo enxoval para os meus filhos, de repente a coisa tomou uma proporção super legal que a gente chegou a ter uma loja. A gente fez vários quartinhos. Legal, então a Simone já tinha mais jeito de arquitetura, de fazer projeto, que ela já mexia muito com obra, e fazia esses quadrinhos todos, e eu entrava com a parte de enxoval. A gente só foi crescendo, fazia pijaminha, fazia roupa. Teve uma época que a gente lançou, né, uma coleção de mãe e filha, fazer o mesmo vestidinho. Foi super legal, foi uma época muito bacana. Quando a vida te dá uma outra surpresa, né? Outra cambalhota, né? Aí, meu marido, quando voltou para Brasília, né? Ele não conseguiu passar no concurso, né? Então ele foi para trabalhar em cargo de confiança. E na época era o governo do Fernando Henrique, eu acho que na época, acho que era isso. Quando mudou o governo, entrou o Lula no governo. E aí ele mudou toda a equipe, né? Quando entra governo novo, muda daqui. Meu marido perdeu o emprego. E ele foi chamado para trabalhar no Acre. E eu falei, Marco, eu não vou morar no Acre, desculpa. Claro. Vou fazer isso, eu tenho meu ateliê. Aí ele falou, vou tentar me relocar. Mas aí eu lembro quando ele falou isso, eu preciso me relocar, e ele não estava conseguindo trabalho, eu encontrei uma amiga minha de muitos anos, e ela era consultora jurídica, era superintendente executiva da área jurídica da Cefaz. E quando eu comentei com ela que o meu marido, o Marco, tava precisando de trabalho, ela falou assim, Mari, olha só, eu conheço você. Você não quer voltar a trabalhar para o direito? Eu falei, Adriana, eu já estou praticamente há 5 anos trabalhando com decoração, fazendo quartinho de bebê. Ela falou, Mariana, mas olha só, você fez direito, você tem doutorado, não deve ser tão difícil assim você voltar para essa área, né? Aí eu falei, pois é, então se precisa de dinheiro, né, pra gente pagar nossas contas, para restabelecer o equilíbrio em casa, eu vou voltar para a área jurídica. Aí cheguei para as meninas e falei, olha, gente, não vai dar para continuar aqui, porque eu estou numa fase delicada, o ateliê não dá o lucro que eu preciso para ter o aporte dentro da minha casa, meu marido vai ficar com os meninos enquanto eu vou voltar para a área jurídica. E foi assim que a gente terminou praticamente a sociedade, né? Que loucura. E depois elas tomaram outro rumo. E eu voltei para a Cefaz. Gente, pense você você abre a cabeça, que você trabalha com uma área criativa, você começa a mexer com projeto, com arte. Imagino. De repente você se vê numa sala que nem janela tinha. Uma lista de processo para você despachar. Que loucura. Que era dentro da consultoria jurídica, na parte de ouvidoria. Então, era todos os problemas, os pepinos mais difíceis de resolver dentro da Cefaz, você tinha que resolver. Sim. Eu falava, gente do céu, caraca, o que eu vou fazer isso? Eu falava pro Marco, olha só, eu vou ficar ali até você se relocar. Então, assim, corre atrás disso, se reloca, porque no dia que você for contratado... Eu tô fora. Eu tô fora. Eu vou pedir exoneração do trabalho. Aí ele, tudo bem. E ele, chegou alguém que fica com as crianças eram pequenas ainda, né? Aí nessa época a gente saiu da casa, porque era muito longe, e os meninos começaram na escola, a gente mudou foi para um apartamento aqui mais próximo. E aí eu lembro que eu morava nesse prédio, coisa mais engraçada, né? Eu acredito muito em energia na vida. Claro. Eu acho que tudo que você trabalha, a vida, as portas vão se abrindo e vão te botando no caminho para onde você tem que seguir. Eu acho também. Né? Eu acho que a vida é tudo isso, né? Sim. Tudo é energia e sinergia. E aí, quando eu estava lá no prédio que eu morava, lá no Octogonal, a minha vizinha de cima, que era muito querida, inclusive a Tatiana, ela chegou assim, Mari, eu acabei de me formar em moda lá no IESB, e eu preciso fazer um desfile, eu comprei uma máquina e eu não sei operar a máquina. Será que você pode me ajudar a passar linha nessa máquina? Que coisa. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu tava chegando no trabalho. Isso aí pra mim é fichinha, né? Eu falei, fui lá, peguei, passei tudo pra ela, ensinei ela a costurar. Falei, você vai fazer super bem ela tinha que fazer uma coleção de bolsas, que era o TCC dela de moda, né? Sei. E aí ensinei pra ela, e como lá a gente conversando, batendo papo, né? Ela falou, pois é, eu tenho percebido que o seu marido fica aí direto com as crianças, né? Ele não tá trabalhando? Eu falei, não, ele tá buscando, inclusive, né? O que ele faz da vida? Eu falei, não, ele é advogado, né? Ele tem doutorado em Direito Marítimo, né? Ele fala vários idiomas, né? É uma pessoa que tem especialização, né, em várias áreas. Poxa, o meu marido tem uma empresa
que está buscando um advogado que seja internacionalista, que fale vários idiomas, que ele está ampliando a empresa dele e precisa de um advogado no porte do seu marido. No porte, aí pronto. Aí eu falei... Casou. Peraí, quando eu sair daqui, eu vou subir ali, eu vou pegar o currículo dele e vou trazer para você. Eu lembro que eu subi e falei, Marco, você tem o seu currículo? Ele falou, não tem, mas eu vou fazer. Aí eu liguei pro interfone dela, amanhã eu te mando. Gente, e foi... Porque assim, se ele conseguisse trabalho, era a forma também de eu sair da Cefaz, né? Claro, lógico. Porque eu precisava de ter um salário para poder fazer o meu sonho de novo, né? Lógico. E aí, dito e feito. Deu super certo. Ele tá até hoje nessa empresa. Nossa, como eu agradeço isso ter acontecido na nossa vida. E aí, quando ele foi contratado, ele falou, você tá livre agora. Você pode escolher o que você quer fazer. Se você quiser continuar na área jurídica assim, se você quiser fazer o que você sonha, você pode... Gentleman, eu achei super legal isso. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, eu vou fazer, então vou fazer arquitetura. Aí ele falou assim, arquitetura? Mas é um curso tão complexo. Peraí, você estava liberada para fazer qualquer coisa, mas não arquitetura. Mas arquitetura, eu falei, pois é, Marco, porque eu sempre quis fazer arquitetura. Meu primeiro vestibular foi para isso, eu acabei indo por outra área. E eu tinha, nessa época que eu estava com os meninos, eu comecei a ter uns sonhos muito engraçados, que quando eu dormia, eu via as coisas sendo construídas, né? Eu não entendia até nem que sonhos eram esses que apareciam para mim. Eu falava, gente, o que tá querendo me dizer, né? Construção, obra, levantamento, né, de prédio. Que coisa. Aí eu falei, não, vou fazer arquitetura. Aí ele falou, beleza, então agora, você lembra que você tem 2 filhos e que você vai ter que se organizar a sua vida com a vida dos meninos. Eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Vou me organizar. Vamos contratar uma babá para ficar um período. De manhã eu vou para a faculdade, os meninos vão comigo para a escolinha. Lógico. E à noite você vai dar um jeito de me ajudar com os meninos em casa. Beleza. Perfeita, né? Deu tudo certo. E aí eu comecei a fazer arquitetura. O primeiro semestre eu fui fazer lá no CEUB, né? Consegui uma bolsa, porque quando você faz doutorado, inclusive você tem direito à bolsa, você paga um valor bem irrisório. Comecei a fazer... E o curso de arquitetura no CEUB não é um curso fácil. É um curso que você tem aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tive que contratar 2 babás, né, na época, para ficar com os meninos. Que coisa! Porque e quantas vezes eu também levei os meninos para fazer curso comigo, né? Quando o meu marido... quando ele assumiu esse emprego nesse trabalho dele, ele começou a ter que viajar muito. Então ele tinha que... direito internacional. E passava, como ele estava ampliando a empresa, estavam abrindo outras filiais, então ele passava assim, às vezes 3 meses nos Estados Unidos, 3 meses no Oriente Médio, e eu falava, gente, o que eu faço com os meninos dentro de casa? E eu estudando. Então assim, o curso de arquitetura começou a ficar, e o curso de arquitetura é puxado, tinha que entregar um monte de trabalho. Eu falava, eu não tô dando conta. Eu falei, olha, Marco, o meu sonho não vai ser agora. Aí eu falei lá, desculpa, eu vou trancar a faculdade. Vou ficar por conta dos meninos, né? Não sei o que eu vou fazer ainda. Aí, quando uma amiga minha falou, Mário, por que você não faz o curso de design de interiores? Acabou de abrir no IESB, curso super legal. Né? Por que você não faz lá? Eu falei, beleza. Uma boa, porque assim, ele é só um período, você pode escolher um período de manhã ou de tarde, né? Nessa época tinha lá manhã de tarde. Eu falei, quer saber, eu vou fazer de manhã. Aí os meninos, era minha maravilha, eu saía, os meninos davam naqueles coleginhos Maria Montessori, eu deixava eles lá, ia pro IESB, que era pertinho, saía da faculdade, pegava os meninos, então foram praticamente 2 anos e meio fazendo isso. Me formei, conheci 2 advogadas lá no meu curso. É tão engraçado isso, seja, né? 2 advogadas fazendo curso de design de interiores com você. Comigo também elas não gostavam muito dessa área também jurídica, né? E aí a gente teve uma afinidade super legal e montamos a Casa 3 na época, né? Isso foi em 2012. E aí fizemos a Casa Cor. Ali virou uma sociedade, um escritório mesmo. Virou um escritório, a gente alugou um espaço físico, né? Legal. E começamos a fazer um monte de projeto, começou a aparecer um monte de projeto, né? E aí foi ali que eu conheci, inclusive, minha equipe de obra, que está comigo até hoje. Porque eu, além de fazer projetos, também executo toda a obra. Sim. E eu tenho uma equipe que está comigo já esse tempo todo, né? Nesse processo que a gente vai treinando ao longo dos anos. Exatamente. Né? E aí, em 2012, eu fiz a Casa Cor. E comecei a fazer projetos. E nessa Casa Cor que eu fiz, eu fui reencontrar um amigo meu de infância também, que era o Gilson Freire. Ah, sim, que é um outro arquiteto, que é um querido. Gosto demais do Gilson também. Nossa, o Gilson é um amigo de coração. Hoje, inclusive, a gente até partilha, né, o nosso escritório. Uhum. E aí, o Gilson ele fez uma lanchonete, eu fiz um lavabo dentro da lanchonete. Sim. E aí, nos encontramos, ficamos muito amigos de novo. Você lembra que época era essa? 2012. 2012. Uhum. E E aí a Casa Cor, inclusive, foi naquele Colégio Fênix. Sim.
Né? Não sei se você chegou aí nessa... Fiz sim. Foi lá no Colégio Fênix. Eu tô em Casa Cor desde 2006, né? Ah, não, então você... Os 2 últimos anos que eu não participei, que eu falei, não, foi uma Casa Cor super diferente, aquela Casa Cor. Eu achei bem legal ali o espaço, né? E aí, quando eu comecei a fazer, formei em design interior, já fazia projeto, depois de um ano que a gente ficou junto, a Casa 3, a gente acabou se separando, né? E eu falei, eu vou continuar na área da arquitetura. Claro. Né? E montei meu escritório. Só que aí, o que aconteceu? Eu era só designer, né? E eu gostava muito de obra. Sim. Quando saiu, em 2013, saiu o Código de Ética. Oh, né? Meu Deus, esse Código de Ética... Não, o Código de Ética foi um boom. Nossa, os designers exteriores ficaram enlouquecidos, porque a gente fazia obra. Claro. E de repente a gente, para fazer obra, precisava de RT. Porque você tinha que ter um registro, responsabilidade técnica, Sim. que só o arquiteto e o CAL emitia. Eu falava, caramba, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E eu, advogada, não vou infringir lei, né? Lógico que não. Gilson, olha só, nós vamos fazer as obras juntos a partir de agora. E eu vou pegar os projetos, as obras a gente faz junto e eu vou fazer arquitetura. Pronto. Eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, eu vou encarar outra faculdade. E o curso de arquitetura não é fácil, de novo. Não, de jeito nenhum. E aí o meu marido falou, Mariana, aproveita, tá? Você não tem tantos projetos assim, né? Os meninos já estão um pouquinho maiores. Dá para você realmente, né, fazer o curso de arquitetura. Procura uma faculdade que tenha aula só um período. E vamos entrar com todos os seus currículos que você já fez de faculdade, né? Para ver aonde você entra. Às vezes você nem faz o curso de tudo desde o começo. Como você tem design de interiores, você pode aproveitar. Sim. E aí fiz isso. Mandei para 5 faculdades aqui em Brasília. Quando de repente eu tô até de férias lá no Rio, quando me liga. Uma menina me manda uma mensagem no WhatsApp na época, né? E falando assim, olha, Mariana, o seu currículo foi aceito. E você vai entrar no 5º semestre. Eu falei, opa, peraí. No 5º semestre? Como é que tá assim, né? Segura aí que eu vou fazer. O curso de decoração esse que veio. São 8 semestres, né? São 10 semestres. Eu vou entrar no 5º, metade do curso. Metade do curso já. Então eu faço em 3 anos. Meio caminho andado. Falei, eu vou fazer. Aí voltei para Brasília, fui lá, entreguei tudo, vi se era isso mesmo. Sim. Para não ter, se não era pegadinha, né? É isso mesmo? Não, é isso mesmo, mas você vai fazer. E aí foi, eu fiz o curso na UDF, foi excelente. Nossa, eu só tenho que agradecer, eu conheci professores maravilhosos, né? Assim, que se tornaram pessoas bacanas, sabe? Que me ensinaram, né? Me ensinaram a ver a arquitetura com outro olhar, porque eu já tinha muita coisa de fazer, mas eu fui entender a técnica. Né, a técnica e o estudo, né? Porque não é só você projetar, você tem que estudar todo um sentido para você criar, né? É verdade. Então isso só foi somando. Então assim, eu acho que nós como profissionais da arquitetura, a gente é um pouquinho de várias coisas, né? Que a gente vai passando ao longo dessa vida. É verdade. Né? Então, é verdade. Nada do que eu vivi, eu joguei fora. Pergunta. Você como design de interiores, você já atuava nessa parte de projeto, de obra e tal, execução. Em algum momento você sentiu falta, não só pela profissional, não só pelo fato de assinar, mas você se sentiu menos profissional do que, de repente, formada como arquiteta? Teve algum momento que você passou por algum tipo de preconceito? Passei. Ela é só designer. Essa perguntinha assim de você olhar, legal. Ela não é arquiteta ainda. Nossa, isso dói na gente, sabia? Porque assim, eu inclusive eu acho um curso de designer fantástico. Sim. Eu acho que tem designers interiores hoje excelentes. A gente teve aqui... Fazem projetos maravilhosos. Exatamente. A gente teve aqui 2 pessoas que assim, são do mais alto gabarito em Brasília, que são muito conceituadas na parte de construção civil, que uma delas é a Ângela Castilho. Sim, querida. E a Ângela pega e fala, cara, eu fiz arquitetura, só que assim, de repente eu me descobri no design de interiores. E aí ela pega e fala assim com uma paixão do design de interiores. Sim. E aí ela conta da Olga Krell, daquela história toda. E aí, cara, e a forma como ela conta, que o marido dela também criou esse aspecto dela, o fato como ela conheceu a Olga Krell, foi uma loucura. Olha que bacana isso. E aí depois nós tivemos também, há pouco tempo atrás, a Denise Zuba também veio aqui. Denise, outra designer de interiores. E assim, cara, por que esse preconceito, né? Não entendo por quê. Mas assim, eu acabei fazendo... 2 áreas completamente diferentes. Mas elas se completam. Total. Inclusive, eu acho que hoje o arquiteto que entende de design projeta melhor. Claro.
Porque, né, você inclusive, eu acho, para você criar fachadas, eu começo criando casas pela parte interna. Sim. Até para ver quais são as aberturas que eu vou fazer. Eu não começo de fora para dentro, eu começo de dentro para fora. Exatamente. Né? Então, assim, eu aprendi dessa forma. Então, assim, claro que falam que não, isso não é o correto. Certo ou errado, foi assim que eu aprendi, assim que eu faço. E é como eu sinto, porque eu gosto de ambientes bem aconchegantes. Claro. Né? E casas ventiladas, então, assim, eu não me preocupo só com o layout, com a fachada, né? Eu acho que é uma coisa que vem junto. Ela vai se tornando junto, vai crescendo. Aí você começa pela circulação interna. Sim. E isso você aprende no design de interiores. Claro. E as coisas que combinam com o quê? Porque no curso de arquitetura, você aprende cálculos, você aprende, né, fazer 3D, você aprende a parte de conforto térmico, né, insolação, incidência solar dentro da casa. Mas o interiores é muito pequeno. Sim. Né? Até paisagismo você aprende um pouco em arquitetura, mas o interiores mesmo é muito pouco, é muito pequeno. E eu que adoro, né, praticamente 90% dos meus projetos hoje no escritório é praticamente de reforma de interiores. E nesse aproveitamento de matérias que você fez para arquitetura, inclusive a engenharia química também te ajudou pra caramba, eu já matei 2 matérias de cálculo, né, por isso que eu entrei no 5º semestre. Sim. Que eu não precisei fazer cálculos, que eu já tinha. Né? Inclusive tinha até uma matéria também do direito que aproveitou, que foi código de ética. Eu não precisei fazer ética, porque eu já tinha feito em direito. Uma coisa que me ajudou também, né? Então, eu acho que tudo na vida a gente aproveita. Então, tem que tirar sempre partido. Claro. Nada em vão. Sim. Né? Às vezes eu falava muito pra minha mãe isso. Eu fiz direito, joguei 6 anos da minha vida. Ela falou, não, você cresceu nesses 6 anos. Exatamente. Porque o curso de direito é um curso que te ensina até você ser um cidadão. Quando você começou a fazer o curso de direito lá com 17 anos, você queria direito? Não. O direito, ele foi mais que imputado ali na tua vida pelos seus pais, né? Seus pais eram advogados. Meus pais eram dessa área jurídica, meu pai é advogado, minha família inteira praticamente jurídica. Claro. E eu acabei fazendo. Mas o curso de direito não é um curso, assim, eu vou te falar, assim, claro, tem matérias muito chatas. Mas eu acho que os amigos que você tem na sua turma, que eu tenho até hoje amizade com muitos deles, cara, te fazem segurar assim, o sacrifício de estar fazendo um curso que você nem sempre gosta. Porque as aulas, eu fazia aula à noite, né, no CEUB. Gente, eu tenho 2 amigas minhas que são até hoje amicíssimas, que é a Cristina e a Diane, que são queridíssimas, e olha, eu conheci elas ali, e olha, era fantástica nessas aulas. O que rolava de fofoca nos intervalos era ótimo. Então, isso te fazia, você tinha vontade de ir para a aula. Sim. Você não ficava apreensivo, né? Quando você assistia aquela aula sacal. Era um saco muitas vezes, né? Sim, mas era divertido. É verdade. E o curso de Direito, ele te ensina, ele é um curso prático também, né? Porque você vê na realidade o que acontece. Direito civil, então, tá aí para todo mundo. Tá todo mundo para ver. Né? Direito consumidor, né? Não, e eu acho que tem algumas matérias, especialmente do direito, que deveriam ser ensinadas na escola. Eu acho. Porque assim, no hoje... segundo grau. Porque o que acontece? Inclusive constitucional. Exatamente. O jovem hoje, ele sai do ensino médio não entendendo absolutamente nada de constitucionalidade, não sabe o que é a Constituição, nunca leu a Constituição. Então assim, e às vezes é pego por uma bobeira, por um detalhe que poderia ser facilmente resolvido na faculdade, no colégio. No colégio. Acho que tinha que ter essa matéria. Cara, eu estudei educação moral e cívica. Sim, eu também estudei. Mas os meus filhos não tiveram educação moral e cívica na escola dele. Inclusive, eu lembro na minha escola que eu estudei num colégio chamado Imaculada Conceição. Todos os dias a gente chegava na escola, a gente tinha que ficar em posição. Sim. Né, e cantar o hino nacional. Cantar o hino nacional, rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Exatamente. Isso todos os dias, era obrigatório. Cheguei a pegar aula de religião na época também no colégio. Os meus filhos sempre priorizei depois, né, que eles saíram do Montessori, colégio católico. Eles fizeram Santo Antônio e depois Marista. Então eles sempre também tinham aula de religião. Sim. Inclusive, o meu filho é super religioso. Ele é catequista hoje, né? Ele escolheu, a aula de religião para ele foi maravilhosa. Ele, inclusive, tirou muito bem a partir disso. Né? Mas hoje não tem mais isso. Você vê hoje, né? Eu vejo assim, os valores das escolas mudaram muito. Sim. Né? Me assusta um pouco, te confesso que me assusta um pouco. Muito. E para onde é que a gente vai nesse mercado? Né? Pois é. Olha só, vamos parar aqui um pouquinho para poder dar uma lida aqui em alguns recadinhos que chegaram. Claro, tem vários. Olha só. Só quero falar para vocês o seguinte. Hoje nós tivemos alguma dificuldade técnica com relação à transmissão desse vídeo através do YouTube. Então eu convidei todos os telespectadores a ir lá pro Instagram, porque a gente abriu o áudio lá no Instagram só por conta disso. Entendi. Então assim,
Agora, aparentemente, o YouTube está mais estável, porém ainda está com alguma oscilação ali. Mas lá no Instagram o sistema está funcionando normal, o áudio está indo, então beleza. Então estamos todo mundo lá. Mas tem alguns recadinhos aqui. O primeiro, lógico, não podia faltar o Marco Antônio Caparelli. Ansioso, ele já estava ansioso antes da hora. E a Giovana também, animada demais. Filhota. A Carolina Feltrin falou animada. Que legal. Yasmin Albuquerque, oba, animada. Maria querida. Vera, que é minha mãe, olá, boa noite. Legal. Então, Antônio Rogério, boa noite. A Nica Espíndola, oi pessoal, estou aqui seguindo vocês. Lucas Bittencourt, papo legal demais. Neuza Finotti, boa noite. Claudinha Amaral, que ela da... querida. A Cláudia, você conhece. Apaixonada por ela. Pois é. Amigona. Maravilhosa, uma pessoa extraordinária, excelente profissional. Ontem eu encontrei ela Adoro ela. Ontem eu encontrei ela na abertura da Casa. Ela fez design de interiores comigo. É mesmo? Claudinha, eu não sabia. Foi lá no IESB. Que legal. Não, sim, a gente pegou uma matéria junto, né? Mas a gente fez no mesmo ano. Claudinha é uma fofa. Muito. Encontrei com ela ontem na inauguração da Casa Cor. Ela tava lá. Que tava muito legal, inclusive, o evento. Parabéns ao pessoal da Casa Cor. E aí o que acontece? Peguei e falei pra Claudinha, você tá sabendo que amanhã é Mariana Jardim? Ela, claro, eu vou assistir tudo, desde o início até o final, amo ela de paixão. Beijo pra você, te amo demais. Também tem o Antônio Rogério, que é um grande parceiro nosso. Antônio Rogério é um telespectador, ele é engenheiro. Que legal! A empresa de engenharia dele, a JC, alguma coisa assim, a JCom, que é lá em Valparaíso. E ele pegou e falou, então, Mariana, precisa conhecer a lanchonete da vovó Onísia, em Teresópolis. Quase chegando em Goiânia, o pão de queijo deles é o melhor que já comi, que é o pão de queijo com requeijão. Vou ter que ir lá, porque eu amo, né? A coisa que eu mais amo na vida. Daqui pra Goiânia, depois de Anápolis, você tem Teresópolis ali, vovó Anísia, pode parar. Vou lá, já tá anotado. Olha o marketing gratuito aqui, ó. Sim. Mas isso é uma delícia. Agora, pão de queijo com requeijão tem coisa mais gostosa. Ele crocantinho, então em cima, assim, você... Bom demais. Lá nessa vovó Anísia, a gente sempre parava, sabe pra quê? Pra poder comprar o requeijão mesmo. Sim, o requeijão é maravilhoso. Não, e ela lá vende tipo quentinho, é uma delícia. A gente compra aquele catupiry, né? Lembra que eu cresci no Rio comendo catupiry. Sim. Aquilo não é tão simples de achar. A gente compra aquelas bisnagas grandes, né? Sim. Que eu faço muito. Eu faço torta de camarão com catupiry. Poxa, que é isso? Olha, você tá falando desse jeito, você tá chamando a gente pra poder comer. Você vai ter que preparar alguma coisa nesse sentido. E é uma coisa engraçada, porque quando eu fui pra Espanha, tem um detalhe, né? Eu não sabia fritar um ovo. Eu não sabia quebrar um ovo. Putz, sério? Não, eu fui pra lá, né, menina, né, de tudo assim, né, ainda bem que eu fui com a Vânia, minha amiga, que ela sabia fazer tudo, porque ela morava com a mãe, então ela cozinhava, limpava a casa, e eu só verdadeira patricinha mesmo, total, igual você falou agora há pouco. Total, né, e eu só sabia fazer duas coisas que ela me ensinou, né, arrumar a cama, que minha mãe era muito severa com isso, e lavar as roupas íntimas que ela falava, roupa íntima, cada uma lava a sua. Putz. Então, era a única coisa que eu fazia na minha casa. E aí, de repente, eu fui pra Madrid e lá você não tem empregada. Eu achava que quando é tão caro isso que eu falava, não, tem que aprender a cozinhar. Gente, o primeiro ovo que eu quebrei, gente, foi com casca e tudo, assim. Falei, paciência, vamos lá. Vânia, você vai ter que me ajudar. Vai ter paciência comigo. Gente, eu não tinha noção de nada. Sim. Eu ia no mercado, queria comprar tudo pronto. Torta pronta, pizza pronta. Ela falou, Mariana, é muito mais barato você fazer. Falei, mas não sei fazer arroz, não sei fazer feijão, não sei fazer nada. Falou, pera aí que eu vou te ensinar. Gente, ela tem uma paciência comigo. E foi tão legal isso. Que hoje eu cozinho de tudo. Até paella eu sei fazer. Que foi super legal. Isso, então depois a gente marca pra gente poder cozinhar. Porque eu adoro. Hoje não tenho tanto tempo. Claro. Mas quando eu cozinho lá em casa, meus filhos até comentam, mamãe, você caprichou hoje, hein? Agora, eu fiquei sabendo também que lá na Espanha, quando você chegou, nem lavar o banheiro você conseguia lavar. Não sabia fazer. E o Marco teve que te ensinar isso. Tudo. Porque o Marco, ele vem de uma família, né, que a mãe dele se separou muito nova, né? Então o Marco praticamente, quando eles se separaram, o Marco tinha 3 meses. E ele cresceu no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, as mães criam os filhos muito assim, se vira, né? Claro. O Marco, com 7 anos, pegava ônibus pra fazer inglês, né? Lá em Ipanema, ele morava em Copacabana. Então, assim, ele sempre aprendeu a se virar. A limpar, a cozinhar, porque a mãe dele também não tinha empregada, né? Lógico. Ela também trabalhava pra caramba. Então, assim, ele me ensinou, ele falou, Mariana, a gente lava o banheiro assim. Pega a escovinha. Eu não sabia. Então foi um processo muito grande. Então, assim, por isso que foi uma fase muito dura da minha vida. Claro. Porque eu achava que fosse ser tudo perfeito. E não Mas foi. De muito aprendizado. Muito aprendizado. Legal. E a gente tem que tirar desse limão a limonada, lógico, né? Claro. E foi duro, né? Foi uma depressão pesada. Eu chorei muito. Tive que tomar remédio, que foi péssimo. Que eu odeio tomar remédio. Eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio pra nada.
O único remédio que eu tomo na minha vida é Novalgina. Pronto. Não tomo nada. Assim, sabe, eu tenho problemas, eu tento encarar comigo mesmo. Eu vou num templo, vou rezar, vou na igreja, pego a minha Bíblia, sabe, assim, eu trabalho muito espiritual com o meu Deus, né? Mas a minha mãe que fala às vezes, Mariana, toma ansiolítico, você é muito ansiosa. Eu falei, mãe, ele vai me tirar o que eu sou. No máximo, toma uma taça de vinho. Isso aqui me relaxa. Isso aqui é ótimo, adoro. Você viu como é que funcionou hoje, legal? Pois é, olha aí. E o pior é que eu preciso pedir pra trazer mais, porque é o seguinte, essa aí tá quente. Eu fiquei sabendo quente. E eu gosto que você gosta de coisa gelada. Geladíssima. Não, ou então quentíssimo, né? É aquela coisa, porque eu sou escorpiana, então não fala, né? Escorpião, ele não tem meio termo, né? Ou ele é 8 ou 80. E eu sou muito isso. Minha mãe sempre falava, Mariana, a gente fazia mamadeira pra você pequenininha, morna, você não tomava. Aí eu descobri depois que a mamadeira pelando, queimando minha mão, você tomava tudinho e não tinha problema nenhum. Que coisa! Aí ela falou, a menina tem boca de labareda, ela gosta boca de labareda. Ela gosta de coisa bem quente, né? Legal. Continuando aqui com os recadinhos, Mari. Olha só, muito simpático. Obrigado por mais uma bela história. Isso o Newton tá falando. Newton é meu pai. Ah, legal. E aí é o seguinte, a Lê Souza Mendes, Mari, maravilhosa. Ah, legal, querida, Lê. Nica Espíndola, boa noite. Neuza, boa noite também aqui também. O pessoal já, depois que foi pro Instagram, começou a perguntar. Sim. Agora, tem uma pergunta aqui no YouTube da Giovana. Da minha filhota? Exatamente. Mãe, o que você acha de ter largado o direito e a sua filha escolher o direito? Ah, essa é boa, né? Muito. Porque eu sempre quis que a minha filha fizesse arquitetura também. Porque ela praticamente me viu crescer. E ela lógico. A Giovana, ela tem um senso de decoração e de se vestir, de moda, né? Ela legal. Desenha muito bem. Sim. Né? Inclusive, ela sempre me fez as cartinhas de Dia das Mães com desenhos maravilhosos. Ela desenha muito bem. E eu falei, legal. Poxa, minha filha vai enveredar por esse lado, né? E não é que a bichinha resolveu fazer direito. Não, mas vai que de repente ela muda de ideia no meio do caminho depois de uma pós-graduação na Espanha, né? Pois é, mas o negócio que ela tá indo tão bem, ela é tão boa advogada, ela tá trabalhando num escritório super legal, ela sabe convencer. Opa, ai que beleza, vamos trocar aqui, já vamos trocar isso aqui bem geladinho, ó. Pronto. Obrigada, viu? Vamos tintim, vamos brindar aqui. Tintim, claro. E aí ela tá indo muito bem. Eu não sei se vai ser, né, qual o futuro dela, se ela vai realmente seguir essa carreira, né, de advogada, mas eu acho que ela vai porque ela tá indo muito bem. Mas eu fico triste hoje porque, poxa, eu lutei tanto, né, pra ter meu escritório, pra fazer essa mudança da transição, e de repente no dia que eu for, eu acho que vai morrer comigo. Não, porque eu não vou deixar legado. Quem que vai seguir meu legado? De família, não. A não ser que eu tenha a equipe siga pra mim, né? Claro. Mas eu falo o seguinte, o traço ele fica. É igual a questão seguinte, quando você olha para Oscar Niemeyer, aí você pega e fala assim, o que dele ficou? Exatamente aquilo que ele produziu. Exatamente. Mas a filha dele também hoje toca o escritório dele. Sim, né? Sim. Isso é normal. E uma coisa também que é comum, vamos lá, você pegou e largou direito. Quando você pegou e resolveu largar direito, seus pais devem ter olhado e falado assim, minha filha ficou louca. Ficou louca. Não, meu pai falou assim, não tô acreditando nisso, você tem doutorado nas costas, tu vai fazer o quê? Não, porque no começo eu fui ser costureira, né? Antes de ser designer e arquiteta, né? Eu passei um período como que você é? O que você é? O que você faz da vida, né? Quando eu tava com menina, o que você faz da vida? Eu costuro. Poxa, você é costureira? Eu falei, hoje eu tô costurando. Profissão legal também pra caramba. Não, eu amo a costura. Você sabe que até hoje eu tenho, a minha avó quando faleceu, terapia, né? Ela deixou pra mim a máquina de costura dela, porque minha avó era costureira, então ela tem uma máquina Singer, aquela zigue-zague maravilhosa, das antigas. E ela está na minha casa. Eu falei pro meu marido, olha, isso aqui eu não vou me desfazer nunca. Chega final do ano, quando a gente faz aquele recesso coletivo, né? Eu abro a minha máquina, pego tudo que tem coisa pra arrumar, fazer bainha, costurar, às vezes mudar um estilo da roupa. Eu sento ali e fico uns 3 dias costurando, cara. É tão bom isso. Cara. Eu acho que é tipo um hobby, né, que você tem de você fazer, de costurar. Exatamente. Que eu adoro isso, de bordar, de criar coisas, né? Meus paninhos de prato, tudo bordado. Mas a gente tem que ter esses momentos. Claro. Tem que ter esses momentos que são nossos, entendeu? É o momento que você entra ali, você cria aquela introspecção pra poder viver o teu eu, é isso aí. E eu aprendi, né? Na Espanha eu aprendi a viver muito isso. Exatamente. E uma das coisas, Mari, que eu acho que é muito legal é o seguinte, você poder viver aquilo que você sonha. Os seus objetivos. E foi isso que eu fiz, né? É igual eu abri mão de tudo pra isso. Cara, você tem uma história muito legal, porque quando você fala, por exemplo, do Marco, o Marco largou uma vida profissional aqui pra pegar e falar, cara, eu vou viver o sonho de casar com a mulher da minha vida. Exatamente. Marco, tô apaixonado por essa história, cara, que legal.
Quero te conhecer logo, logo. Ah, você vai conhecer. E a gente vive muito bem, né? A gente tem um relacionamento muito legal. Sim. E é uma coisa assim que eu sempre pensei na minha vida, né? Que eu tive vários namorados antes, né? Que eu sempre fui muito animada, né? E eu nunca pensei em casar, porque eu nunca quis perder minha liberdade. Que é uma coisa que eu sempre prezo muito nisso. Claro. E uma coisa que o Marco me ensinou, ele nunca me prendeu. E isso é uma coisa legal, porque eu acho que quando você tem um relacionamento que a pessoa confia em você, ela deixa você ser você. E ela não te limita com isso. Você me contou uma história quando a gente estava fazendo um briefing sobre a questão da frase que o Marco disse para você quando você foi para Espanha. Que foi o quê? O que eu espero com você dá pra esperar? Não, ele falou exatamente isso. Quando ele falou que ele queria casar comigo, eu falei pra ele que tava vindo pra Espanha, ele falou assim, não, pra mim tá tranquilo, o que eu quero com você, eu não tenho pressa. Olha aí. Gente, eu quase morri, eu lembro que eu tava num carro, eu quase quebrei a maçaneta do carro. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas isso é bonito demais. Porque assim, eu já tava me vendo já praticamente casada, e eu me assustava isso. Os meninos conheciam essa história? Conhecem. A gente sempre contou isso pros meninos. Mas eu acho legal esse compartilhamento, Mari, porque, em especial, o que acontece? Os meninos, eles precisam... Hoje, a juventude, ela tá meio perdida nessa história. Sim. E crescendo com histórias que deram certo, histórias, sabe, o cara que vem no cavalo branco, que conta uma história pra namorada, e a namorada se derrete. Não existe mais isso, É muito difícil ter isso, verdade. Sabe? Isso cria encantamento, a pessoa pega e fala, cara, eu quero viver a mesma história que a minha mãe viveu. Mas você sabe que meus filhos são super apaixonados, os dois namoram há muito tempo já, inclusive o Gabriel namora quase 2 anos e a Giovana 3 anos, tá indo pro 4º já. Legal. E eles são tão carinhosos, são tão amorosos, os dois, o casalzinho, cada um com seu par, né? Legal. Eu acho que vem muito disso. Claro. Porque eu e meu marido, a gente tá sempre, né? Namorando, beijando, né? Abraçando, saindo de mão dada. Que é uma coisa que eu preservo isso muito, né? Porque eu acho que o casamento você tem que preservar. Só vai funcionar se for assim. Só vai. Porque se começar a distanciar, a distância faz isso aqui, ó. E daqui a pouco você não consegue voltar mais. Exatamente. Né? Então a gente faz questão. Eu falei, eu quero continuar dormindo numa cama queen size, porque eu gosto de dormir agarradinha com meu marido. Claro. Né? Não quero uma cama queen size, não quero. Assim, eu poderia até ter, mas eu gosto de estar pertinho dele. Né? Inclusive, a gente às vezes vai viajar e fica em hotel. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vem pra essa cama aqui, porque eu quero você aqui do meu lado. Vamos ocupar só metade da cama. Só da metade da cama, né? Então, são coisas que fazem. Então, assim, eu viajo muito, né? Eu levo meus filhos, levo os namorados também. Então, eles veem esse processo todo da gente se curtir, de sair pra jantar, de ter o carinho pelo outro, né? De proteger um ao outro, de incentivar um ao outro. E eu acho que esse processo, você não precisa falar. Os filhos veem o que você faz. Sim. Eu acho que realmente são os espelhos. Então eles olham e eles replicam isso no relacionamento deles. Pelo exemplo. Não é pela palavra, não é pelo livro, não é pela escrita, pela leitura. E isso é muito legal. Então eu agradeço de ter conseguido trazer esse legado para os meus filhos. Lá em casa também tem muito disso. Às vezes isso é ótimo. A gente para e tal, não sei o quê. Aí eu pego, puxo a linha, sento ela e tal. Vem cá. Aí dou um beijo nela, os meninos param. Tá namorando, olha lá, o papai e a mamãe estão namorando. Isso é legal demais, cara, porque eles vão fazer isso com os namorados deles. Exatamente. Que eles têm em casa. Exatamente. Porque tudo que você faz em casa, eles levam pra rua. Exatamente. E eles aprendem isso. Então eles vão buscar pessoas legais, que vão se relacionar com eles, ter os mesmos valores. Né, uma coisa que meus 2 filhos buscaram isso nos relacionamentos deles. São pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que são família, que gostam de curtir, que são carinhosos, né, que respeitam um ao outro, que não falam alto, que não gritam um com o outro, né? Então isso é bem legal. Então a gente vive muito bem. Então assim, eu não posso, sabe, falar de nada do meu relacionamento e dessa parte familiar, que é super legal. Mas isso também eu aprendi, porque meus pais também eram muito assim, né? Eu cresci num lar também, porque tudo vem, né? Eu cresci num lar que meus pais também sempre foram... Estão casados até hoje, né? Sim, meus pais fizeram bodas de ouro recentemente. Porque eu vou fazer 52, como eles casaram. Eu vim um ano depois, né? 53 anos. Eles têm 53 anos de casado já. Que legal. E até hoje, os dois são super queridos. Uma gracinha os dois. Ah, que bom, que bom. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Eduardo e Kátia. Legal, grande beijo, Eduardo, grande beijo, Kátia. Vocês têm uma filha maravilhosa, viu? Mãe, pai, um beijo. Amo vocês. É isso aí. E o Lucas Bittencourt perguntou o seguinte, qual foi a Casa Cor mais legal em que participou? E aproveitando também, a Giovana também mandou uma outra pergunta. Qual a cidade com mais arquitetura que te cativou nas suas viagens?
Então tem 2 perguntas aí. Vamos lá. A Casa Cor primeiro, do Lucas da Casa Cor e a Giovana da cidade. Tá, a Casa Cor que eu mais amei fazer foi a de 2021. Foi a última que eu fiz, inclusive, que eu fiz com o Gilson, que foi um lounge, né? Foi o lounge da GPS. Sim. Que foi super legal. Ali na 904 lá. Foi lá onde era a SEB. Sim. Então era uma Casa Cor que tinha muito verde, né? Que tinha muita natureza. E eu lembro que a gente fez um espaço super colorido. A Casa Cor ali foi uns 3 anos seguidos, ela foi ali naquele espaço. Foi, depois ela parou, né? Depois ela voltou de novo e depois ele foi pro estádio, né? Foi. Que agora é um espaço já tá no 3º ano no estádio. Monumental. Mas aquele foi um desafio bem legal e a gente trabalhou muito essa parte da natureza e foi uma Casa Cor que a gente fez bastante cor. Então a gente quis trazer cor para dentro do ambiente, né? A gente estava saindo num período de pós-pandemia, né? Que 2020 foi um ano fechado, todo mundo recluso, né? Então eu quis trazer alegria. E eu lembro, foi uma coisa muito legal que a gente ficava lá na porta, às vezes, né? Porque tem a nossa fotinha ali, mas você sentado ali dentro do ambiente, ninguém reconhece que é você que é o profissional, né? Nem vê. Então eu ficava olhando, a pessoa entrava assim e falava, gente, que casa que tem cor, né? Que coisa linda isso daqui. Nossa, olha esse tapete todo colorido. Né? Então, esse quadro, as cores, que a gente trabalhou assim, poltrona verde, quadro vermelho com rosa, e tudo se combinou muito legal. Então, esse foi a Casa Cor que eu mais amei fazer. Que legal. Né? Inclusive, a gente teve um grande retorno disso, né? E o Gilson, a gente fez muito projeto depois disso. Que bom. Né? Foi uma Casa Cor bem bacana. Que legal. Né? Que essa foi especial e tá no meu coração. A gente às vezes quebra paradigmas, né? É verdade. Teve um caso, por exemplo, o Felipe Costa passou por aqui também, e aí a gente perguntou, né? Porque o Felipe nunca fez Casa Cor. E aí a gente devia fazer pelo menos uma, né? E aí eu peguei e falei pra ele, cara, Felipe, mas olha só, por que você nunca fez Casa Cor? Ele falou, cara, eu nunca senti vontade de fazer Casa Cor, até porque é o seguinte, você não tem liberdade pra traçar o projeto. É verdade. Então, assim... Não rola isso, porque você tem um tema, né? Você tem que seguir, né? Só que dá pra você dar uma fugida, assim, de algumas coisas e dar uma criada. Eu lembro que nesse ano, inclusive, da Casa Cor, o tema, eu não lembro qual era o tema na época, cara, até tem 3 anos isso, né? Mas era uma coisa que tava tudo numa linha, tudo muito cinza, né? Porque tava saindo desse período, tudo muito cinza, muito branco, bege. E de repente eu venho num impacto a minha porta era verde. Poxa! Né? Então, assim, totalmente maximalista ali o espaço. Né? E ele tinha a natureza lá dentro, né? Vários quadros, né? Eu lembro que a Alva fez uns quadros lindos de IP, porque era casa IP, inclusive, né? Que a gente fez. Fez uns quadros maravilhosos de IP, né? Que tinha IP amarelo. Né? Então, assim, tinha cor, tinha amarelo, tinha verde, tinha vermelho, tinha rosa, tinha vida. Então, eu acho que esse foi um grande desafio. Então, a gente quebra um pouco, às vezes, assim, a gente segue, né, a linha, mas a gente consegue dar um toque especial. E isso é muito legal. Sim, claro. Né, da Casa Cor. E qual foi a outra esse desafio? E a outra pergunta foi da Giovana também, qual a cidade de arquitetura que você mais cativou em suas viagens? Barcelona. Barcelona. Cara, Barcelona. Ali eu bati o martelo. Quando eu conheci as obras do Gaudí, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Inclusive, eu cheguei a fazer curso de mosaico. É mesmo? Teve uma época, né, eu fiz tanta coisa na minha vida, né? Assim, mas eu não fazia curso, não. Eu pegava lá, vou fazer isso aqui. Olhava assim, isso aqui é fácil. Quebra azulejo, compra uma torquês, vai fazendo isso aqui, vai montando os quadradinhos. E dava certo. Inclusive, hoje na minha casa, eu tenho um quadro que é um lírio que eu fiz. Foi o primeiro quadro que eu fiz. Tá lá até hoje. Eu tenho um quadro de araras também na minha casa, mas eu fiz com uma amiga minha juntos, que era bem complexo. Mas eu amo coisas diferentes, né? E trabalhos manuais. Adoro pintar, adoro... A única coisa que eu não fiz ainda foi pintar uma tela. Mas pode que tá na minha linha. Pode ser que, logo vai no futuro eu vou começar a pintar uma tela. Que eu adoro isso, adoro. Eu gosto muito de personalizar as coisas com coisas pessoais. Assim, com coisas que você feito por você mesmo. Claro. Inclusive, minha casa tem muito isso. Porque eu tenho coisas, heranças de avós, né? Que me lembram e que guardam, que me fazem aquecer o meu coração. Porque foram casas que eu cresci, hoje eles já faleceram, mas eu tenho uma cômoda, uma cadeira, um relógio. Uma máquina de costura. Uma máquina de costura. O meu avô tinha um relógio que é um tic-tac, mas é um tic-tac alto, laranja, com preto. Não, ele é desse tamanho assim. Ele não é bonito, mas, gente, aquilo ali, eu amo aquele relógio, porque eu olho pra ele e eu vejo meu avô. Poxa, né? Eu falei, não vou tirar a máquina de fotografia que tinha aquela, não sei se você lembra, antiga, né? Que era aquele com filme que ela puxava assim a ocular aqui na frente, né? Ela tá na minha mesa lá de centro, em cima, como um adorno.
Então são coisas que eu não abro mão. Agora me conta uma coisa, você falando de máquina fotográfica e tal, teve uma relação sua com o Marco aí que veio exatamente por conta de uma máquina fotográfica. Você não vai sair daqui sem contar essa história, né? Ai, foi tão engraçado quando a gente se conheceu, porque a gente se conheceu numa viagem em São Luís do Maranhão, né? Uhum. E aí, coisas do destino, você vê, coisa de energia. Quando a gente se conheceu, ele falou pra mim que ele se apaixonou por mim de costas. Olha! Eu tava falando lá nesse seminário. E aí, quando a gente foi embarcar de volta, por incrível que pareça, eu e ele ficamos retidos no aeroporto. Porque todo mundo embarcou, o nosso voo foi transferido. Ó, vocês não embarcam agora às 9 horas, vão embarcar às 19 horas. Falei, que legal. Aí, eu e ele, tinha mais uma outra pessoa também. E aí, ele olhou pra mim assim, o que você me sugere? Eu falei, eu queria ir pra praia. A gente ficou aqui 5 dias encafufado dentro de um hotel. Sem chegar na praia. Vamos alugar um carro pra praia. Claro. Ele falou, eu topo. Aí alugamos um carro, fomos pra praia. São Luís do Maranhão é uma cidade que eu não conhecia muito, né? Cidade do reggae, inclusive, né? Nossa. E falam que é a ilha do amor, né? Olha. Eu falei, o negócio começou ali. E aí fui pra praia, a praia principal ali da orla ali de São Luís do Maranhão, não tinha nada. Eu lembro que de um lado assim tinha uns barzinhos de reggae, uma areia extensa, que inclusive é uma areia dura, porque a praia de São Luís não é uma praia bonita, porque é uma praia escura, porque a areia é bem escura, né? E aí fomos lá. Diferente dos Lençóis. Completamente. Lençóis é um lugar paradisíaco, né? Quero até voltar lá, já fui uma vez, quero voltar de novo. Legal. E aí, a gente, na época não tinha celular, era máquina. E eu levei uma máquina, aquela Automatic, cara, eu lembro disso, da Kodak, cara. E tirava foto, né? Ele tirava a minha, eu tirava dele e tal, não sei o que, né? E aí, ficamos tirando essas fotos todas e comemos arroz de cuchá, que é uma coisa super típica lá de... Tomamos uma chuveirada na praia, voltamos para embarcar. Aí chegamos em Brasília, aí ele falou assim, quando você tiver as fotos reveladas, depois a gente, né, você marca da gente se encontrar. Só que eu não tinha telefone dele, tinha nada. Beleza, passa 2 semanas, eu estou saindo no cinema, lá do Liberty Mall, dou de cara com ele. Puts. Coisa assim de destino. Eu olhei, falei, Marco, você? Ele, nossa, que beleza, não sei que, quanto tempo, e aí? E as fotos? Conseguiu? Eu falei, você acredita que eu não consegui revelar? Porque minha mãe era uma pessoa engraçadíssima. A minha mãe não era arquiteta, mas ela vivia em obras da casa dela. E eu cresci praticamente num apartamento em obras. Claro. Porque como o apartamento era funcional, quando depois saiu a venda, minha mãe falou, agora eu vou fazer do meu jeito. Então foi trocar taco, trocar os azulejos, eram aqueles azulejos quadradinhos, cheios de florzinha em volta. Vou trocar azulejo, vou fazer, minha mãe adorava arco, vou fazer um arco aqui na cozinha, eu estava exatamente numa época, eu estava trocando o piso de dentro dos nossos quartos, a gente estava dormindo na sala. Então assim, eu cheguei de viagem, eu não tinha onde dormir, não tinha cama. Então assim, a mala que eu tinha trazido, né, de viagem era o que eu tinha para usar no tempo que estava fazendo a obra. Então assim, eu não estava achando onde é que estava. Eu lembro que eu cheguei com a minha bolsa, joguei num canto, depois a menina arrumou, não achava o filme para poder revelar. E eu falava, gente, olha só, que destino, né? Encontro ele aqui no Liberty Mall e eu não tenho o telefone dele, nem foi tão rápido, nem peguei o telefone dele. Eu falei, eu tenho que revelar esses filmes. Falei, mãe, eu preciso achar esses filmes. Esse filme, porque eu preciso revelar. Claro. Porque é a chance que eu tenho de encontrar com ele de novo. Nossa. E foi tão engraçado isso. Porque Brasília, ao mesmo tempo que é pequena, mas tem muita hora que você não cruza com as pessoas assim. Lógico, é uma hora, uma vez ou outra. Né? Não, porque você anda de carro em Brasília, né? Exatamente. Você não anda na esquina, né? Você não tem nem esquina em Brasília, né? Aí eu mandei revelar essas fotos e liguei lá para o Ministério do Meio Ambiente. Falei, olha, eu quero falar com a consultoria jurídica, com o Marco Caparelli. Aí liguei para ele. Oi, tudo bem? Você lembra de mim? Sou eu, Mariana. Ah, sim. Revelei as fotos. E foi ali que a gente foi se reencontrar e fomos para um cinema. E depois a gente saiu, passeio de barco e ali começou o nosso namoro. Então, assim, foi uma coisa que foi tão rápido, você vê. Eu casei, na verdade, 6 meses. Sim. Não deu nem tempo, né? Porque logo depois de 2 meses comecei a namorar com ele. Eu ganhei a bolsa, fui pra Espanha, ele foi depois e foi isso. Acabou. E aí, mudou de vida. Essa foi a nossa vida. Então, eu lembro que minha mãe sempre falava isso. Quando tem que ser, é muito rápido. E você sabe no momento que você encosta com a pessoa, toca na pessoa. Claro. Você sabe que você vai... E eu lembro que no dia que ele tocou no meu braço, me deu um calafrio, a perna ficou até mole, né? E eu falava, não, eu tenho que controlar esse sentimento, eu não posso. Oh, meu Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa muito durona, assim, com relacionamento, né?
Mas você ainda não tinha encontrado um Marco Caparelli na sua vida? Gente, e ele ainda tem uma história mais ainda, porque ele era filho do Cláudio Caparelli, que era uma pessoa que eu tinha ele como meu mentor espiritual. Claro. Porque eu, quando precisava, assim, tinha algum problema, eu ia lá tomar um passe lá na chácara dele, porque ele dava passe, que ele era da Como Espírito, depois ele montou essa chácara dele lá e fazia passes energéticos. Então era uma pessoa que eu tinha um papo muito legal com ele. Cara, eu nunca imaginava que ele fosse virar meu sogro, né? Nossa, olha que legal. E eu endeusava ele, eu falei, Cláudio, eu não sabia nem que você tinha um filho. Quanto mais... E aí o negócio casou e fechou assim, né? O círculo se fecha. Que legal. E uma coisa que é muito engraçada também, que eu tava até, uma vez comentei até contigo, né? Eu adoro o dia 15. Sim. E você vê que hoje é o dia 15, né? Claro. Que a gente tá falando sobre isso. E os meus 2 filhos nasceram no dia 15. Olha que massa. E detalhe, todos de parto normal, né? Sem planejamento. O Gabriel nasceu no dia 15 de outubro, a Giovana no dia 15 de abril. Olha, e eles nasceram praticamente na mesma hora. E eles são, abril e outubro são os signos complementares. São os signos e os meses complementares. E eu não escolhi nada disso. Então você vê que tá tudo muito astrologicamente conectado. Né? Então eu acredito muito nisso, nessa energia do universo. Que quando você conspira a favor dele, lógico, ele te abre portas e você caminha. Sim. Então assim, claro que a minha transição de mudança foi complicada, mas em nenhum momento eu pensei em desistir e voltar. Até na época eu precisei voltar para o direito, ali eu tinha certeza que eu não queria mais trabalhar com direito. Que legal, né? Então essa foi. Então você vê, eu corri atrás do sonho, mais velha, e hoje eu sou tão feliz, eu amo tanto que eu faço. Olha, eu trabalho tanto, mas olha, eu não reclamo de trabalhar tanto. Meu marido até fala, você trabalha até domingo. Eu falei, sim, porque não é trabalho. Claro. Sabe, eu tenho prazer em criar, em projetar, em corrigir, até a parte mais complexa, assim, que é compatibilização. De onde vem essa energia toda? Putz, nem eu sei. Seu pai, sua mãe? A minha mãe é muito agitada. Meu pai é muito calmo. Meu pai é aquele mineirinho, né, que às vezes, né, é difícil de falar, né, ele é observador. Às vezes é uma alfinetada de uma hora para outra. Minha mãe fala muito. Eu acho que eu puxei completamente isso dela. E minha mãe, se eu conversar com ela aqui, menino, você vai ficar... já vai resolver a vida inteira. Né? E aí a gente tem uma afinidade muito grande, eu e minha mãe. A gente se parece, inclusive, até muito fisicamente. Né? E de gostos. É até engraçado que minha mãe, às vezes, outro dia a gente teve um jantar na casa dela e eu comprei um colar, né? Que era uma flor, né? Que é as costelas de Adão. E eu botei uma colar. Aí quando eu cheguei, minha mãe com brinco. Eu falei, mãe, olha só. E a gente nem se comunicou, né? Claro. Agora a gente tem um conjunto. Eu tenho um colar, você tem um brinco. Então, assim, a gente tem muito de gosto, de olhar. Então, e olha que a gente nem tem essa convivência hoje tão, assim, acirrada. Mas é engraçado. As coisas que ela me manda no Instagram, que hoje, né, a minha mãe, eu acho já muito legal. Tá na era digital também. Já. Ela me manda coisas no Instagram que eu já tinha curtido e visto. Olha, você vê que o nosso olhar é muito parecido. Que bom. Então essa minha energia vem toda da Dona Kátia. Que ela tem um grande legado sobre mim. Exatamente. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha para sua... lá para trás, desde o momento da sua criação, você tem alguém para agradecer? Alguém que você realmente fala assim, essa eu preciso agradecer? Gente, foram tantas pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Na área do direito também, eu tenho muito carinho com muitas pessoas que... Eu tenho meu primeiro chefe, Dr. Spencer, que foi um cara fantástico, que me ensinou também muita coisa. A Ritinha, que era a advogada que eu trabalhava. Né? Na arquitetura tem a professora, que é a Patrícia Melasso, que é uma fofa. Ela me ensinou a abrir meu campo, né? Inclusive meu TCC, eu fiz uma área que era completamente diferente, que eu sabia que eu queria mexer com arquitetura de interiores, e eu fui fazer um parque urbano de TCC, né? Que era uma área que eu não dominava nada. Meu marido até falou, por que você não escolheu uma coisa mais simples? Eu falei, porque eu amo a natureza e era um desafio que eu queria fazer. Eu não sei se eu ia ter projetos disso no futuro, mas eu falei, quando TCC você pode escolher, então eu vou escolher uma coisa que eu me identifico. Lógico. Porque é uma coisa que eu amo, são parques urbanos, são essa parte de você ter a natureza dentro de locais de cidade. Né? Madrid tem muito isso. Sim. Né? O Parque do Retiro, né? As cidades são muito arborizadas. Brasília também tem muito isso, né? A gente vive numa cidade muito jardim. Eu acho que isso te agrega, né? E trabalhar com cultura. Eu acho que em cultura você se enriquece. Legal. Então,
ela me fez olhar dessa forma. Ela falava, Mariana, foge dessa caixinha, abre a sua cabeça, cria coisas diferentes, sabe? Leia isso, leia aquilo, porque a gente tem que ler muita coisa para você fazer a sua opinião. Você precisa se basear em alguma coisa. E a pessoa que mais me ajudou nesse tempo todo foi meu marido, cara. Porque em nenhum momento ele chegou para mim e questionou. Não, pô, você tem uma carreira pronta, você vai largar tudo isso? Ele falou, eu te dou uma força. Você não quiser fazer nada, não faz nada, mas seja feliz. Ele falou, eu quero chegar em casa, quero te ver alegre, quero te ver com a cara feliz. Porque ele pegou um processo de depressão minha pesado. Sim, e ele chegava em casa, eu dormindo, chorando, ele não sabia o que fazer. Ele falava, gente, eu não sei lidar com isso. Oh, meu Deus. Foi, tadinho, coitado. Ele pegou um ano meu muito triste, porque eu não tinha vontade de me arrumar. Eu só queria ficar embaixo da coberta e, sabe, sem vontade de fazer nada, né? Então que eu emagreci. Primeiro trimestre da minha gravidez, eu emagreci 11 quilos. Fiquei pele e osso. Sim. Né? Então, assim, então eu agradeço muito isso a ele. Ele falou, a vida é muito curta hoje para você não fazer o que você gosta. Claro. Então, se eu tive essa oportunidade, eu só agradeço. Porque tem muita gente que não tem essa oportunidade. Não tem. Que tem que trabalhar. E se arrepende, de repente, se arrepende, na frente. Porque hoje em dia viver não tá fácil, a vida tá cada vez mais difícil, né? O poder de viver, de compra aumentou muito, então nem todo mundo, Isso, né, consegue pagar as contas. Muita gente trabalha para pagar as contas, que nem sempre consegue pagar as contas. Então, quando você tem a oportunidade de você fazer o que você ama, e que você lutou para isso, e você ter o apoio, nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu só tenho que agradecer, e a Deus que ficou do meu lado o tempo inteiro. Lógico. Porque nessas horas era onde que a gente clama, né? Deus, me ajuda, abre para mim, me dê uma direção. Porque tem horas que, por mais que o seu marido te ajude, sua mãe tá do seu lado, sua família tá do seu lado, é só você e Deus. Só depende de você. Só depende de você. Exatamente. Que Deus é essa força, né? Que ele te abre e fala, vai que eu tô contigo. É o combustível que você precisa para seguir. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Uma coisa que eu nunca desisti. Eu sempre acreditei que a coisa vai melhorar. Como eu tenho muita fé, ainda que nós vamos cada vez melhorar, cada vez mais em tudo, né? De arquitetura, de urbanismo, lógico. de vida. Eu acho que quase você já respondeu, mas assim, que mensagem você quer deixar pro mundo? Porque você pegou e falou sobre a questão de deixar um legado na arquitetura, no traço, mas que mensagem você quer deixar para o mundo? Olha, eu acho que hoje é uma coisa que me preocupa muito, depois que eu tornei arquiteta, uma coisa que me incomoda muito é a parte de adensamento, tá? E é uma coisa que é a parte de esgoto. Porque quanto mais você cresce, mais prédios se crescem, mais construções, e para onde vão esse esgoto? Isso é uma coisa que me preocupa. Tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais de forma sustentável. Porque, gente, o planeta chega uma hora e não vai aguentar. Porque é tanta interferência, né? De construção, de raios cibernéticos, disso, de aquilo, sabe? E desmatando, e não se planta. E aí, pra onde vai tudo isso? E é poluindo os rios, e poluindo, né, as coisas. Né, muitas vezes tem nascentes que estão ficando poluídas. E a gente precisa de comer, de pescar. Então, assim, me preocupa um pouco essa tecnologia avançada. E uma coisa, eu lembro quando saiu a coisa de fazer arroz de plástico. Isso me assustou. Né, uma reportagem que teve quando teve uma enchente lá no Rio Grande do Sul, inclusive eu estava lá no Sul quando aconteceu aquela enchente. Foi uma loucura, eu tive que sair, né? Foram 8 horas e meia de estrada para fugir de Gramado, porque não tinha como embarcar em Porto Alegre. Porque eu cheguei, no dia seguinte começou a enchente. E aí os produtores de arroz todos estão no sul praticamente, né? E aí começaram a falar, não, vamos comprar da Tailândia, da Indonésia, disso e aquilo. E aí a gente descobre que lá se faz arroz em laboratório, arroz de plástico. Só que isso impacta, inclusive, na nossa saúde. A ver, o que acontece é o seguinte, a JBS, inclusive, uma empresa, hoje a maior produtora de carne nacional, começou a desenvolver um projeto na Espanha para produzir carne em laboratório. É isso aí. Isso me assusta. Cara, isso é muito louco. Porque que acontece, né? Isso vai acontecer, as pessoas vão começar cada vez a ter mais doenças, porque a gente não está acostumado com isso. Exatamente. E você viu tanto de pessoas doentes que estão acontecendo. As pessoas começaram a morrer a falar de câncer, de outras doenças. Demais isso. Hipertensão, não sei o que, obesidade. Porque se você olhar, por exemplo, na década... Isso tem estudos, tá? Tem. Na década de 20, de 30, você não tinha americano gordo. Não.
Hoje em dia a maioria... E você tem a maioria agora. Por quê? Que é comida de plástico. Por conta disso. Porque o americano, ele não tem esse tempo de fazer comida. Não. Né? A gente, quando vai para os Estados Unidos... E a gente tá falando do americano, mas o mundo inteiro tá assim. Eu faço questão de, quando vou, sempre comprar comida para cozinhar, né? Sim. Porque eu não consigo comer aquelas comidas prontas, não. Não dá. Mas a Europa ainda tem esse processo que eles cozinham muita coisa, eles comem muita fruta, muita comida mediterrânea é muito saudável, isso é legal. Eles têm mar, eles pescam muito, né? Isso, crustáceos e tudo mais. Claro. Mas isso me assusta. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que trabalhar a construção, tem que acompanhar, sabe, essa parte de sustentabilidade. E a preocupação, não só assim, que tem que ter, não é só de construir e ter moradas, mais moradas, mas de forma que você não agrida o planeta. Né, que você não tem que estragar, sabe? Pensar realmente em manejo de esgoto, né? Fazer né, a parte de captação de água pluvial, que são coisas que isso vai impactar no nosso futuro. Se a gente quer ter um planeta legal, a gente tem que cuidar dele desde então. Exatamente. Né? Então, essa preocupação que eu tento sempre fazer. E outra coisa também, é lixo, né? A produção de lixo. Você sabe que Nova York chegou num ponto que ele começou a diminuir o imposto para quem faz menos lixo. É uma coisa que a gente podia começar. Você vê que a gente vai no mercado, né, lá em Nova York, todo mundo leva o seu engradado. Você tem umas bolsinhas, né, de pet que você compra, né, a granel, né, o arroz, o feijão, né, a lentilha, grão de bico. Tirar a ideia do plástico, né? Tira do plástico. Porque são coisas que não se decompõem ao longo dos anos, né? Eles ficam aí quantos anos para se decompor. E isso está afetando nossos mares, está afetando os nossos animais marinhos, né? Sim, a nossa flora, a nossa fauna. Então, isso tudo me preocupa. As cidades são cada vez mais ruidosas. Né? Então, isso é um problema. Que você já não... As pessoas não dormem. Auditiva. Elas não dormem tão bem quanto precisava. É verdade. Né? A gente, quando vai pro meio do mato, né, a gente se desconecta. É uma delícia, fala. Né? Eu gosto de ouvir o barulhinho do grilo. Né? Só que a gente mora numa cidade. Né? O apartamento que eu moro, né, passa carro o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho que fechar a janela, botar uma musiquinha para desconectar. Porque se você dorme bem, você passa um dia bem. Se você não dorme bem... Carnaval a gente foi pra fazenda de um tio meu. Ai, que delícia. No interior de Goiás. E aí o que acontece? Chegamos lá, tava sem internet. Melhor coisa, né? Por um lado. Você não tem ideia. Nós devíamos estar assim, durante os dias que nós passamos lá, nós devíamos estar umas 30 pessoas. Que delícia. Só de criança e adolescente, jovem, devia ter umas 15, 16 crianças. Olha que oportunidade maravilhosa. Foi a coisa mais maravilhosa. Nós brincamos de correr, de andar a cavalo, tivemos, sabe, salve bandeirinha, um monte de coisa de que a gente brinca. Joga buraco, né? Joga bolinha de gude. No final a gente pegou e falou assim, ano que vem a gente tá aqui de novo, mas só se tiver sem internet. Não, a melhor coisa é isso. Ninguém ficava parado. Porque a gente fica escravo muito disso na internet, então, né? Então a gente precisa às vezes dar esse break pra você total. Né? Eu e meu marido, de vez em quando, a gente pega, vamos sair, vamos lá pra Chapada, vamos lá pra Perinópolis, vai pro Rio, né, também, que a gente tem apartamento lá, então a gente vai muito pra lá. E é desconectar. E lá no Rio, uma coisa que você não pode andar é com o celular na rua, né? Porque lá é perigosíssimo hoje, né? Nem Rio, nem São Paulo, né? Não dá. Então a gente vai pra praia sem nada. Então a gente fica ali, curte, né? O barulho do mar, né? Exatamente. Então assim, eu preciso muitas vezes dessas desconexões para poder me reabastecer. Então acho que é por isso que eu escolhi, inclusive, o Parque Urbano para fazer. Porque é um lugar que eu amo no Brasil, que quem não for tem que ir, que é Inhotim. Que legal. Pense num lugar maravilhoso. Que bom. Você ouve pássaros de todas as espécies ali dentro daquele nicho ali da flora, né, que é maravilhoso. Então é um lugar que eu sempre, quando eu vou de carro pro Rio, né, quando eu tenho tempo, eu paro ali. Eu durmo lá em Brumadinho, conheço, vou de novo visitar lá em Inhotim, almoço lá dentro e sigo viagem no dia seguinte, que é o lugar que me reabastece. Que coisa boa. Mari, chegamos ao final da nossa conversa. Que gostoso, né? Tô achando tão bom aqui que eu ficaria mais 1 ou 2 horas aqui de boa. Esse vinho tá maravilhoso. Pois é, a gente continua. Vamos continuar ali fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer deixar algum recado pra alguém? Quer mandar algum beijo pra alguém? Beijo pro pai, pra mãe? Pai, mãe, vocês são incríveis, né? Vocês me fizeram, né? Que eles me deram a vida. Claro. E eu sou um pouquinho de cada um de vocês, né? A minha mãe super eloquente e meu pai racional. Ele me ensinou muito também a ser isso, né? No momentos que eu passei de dureza da vida, ele fala, pensa com a cabeça. Se a cabeça não fosse tão importante, ela não vinha em primeiro lugar. Claro. Né? Então ela falou assim, primeiro a cabeça, a boca, depois o coração. Então,
raciocina. Então, aprendeu, ele né? foi muito. Às vezes a gente mete pelas mãos, muitas vezes, mas o recado foi dado, tá? E minha família, meu marido, que é maravilhoso, minha sogra também, que é super querida. Agradecer muito a minha equipe hoje, que tá no meu escritório, que é a Aline e a Ana, que são duas meninas maravilhosas, que me ajudam também a estar nesse ritmo, né, de crescimento e que me ajudam nos detalhamentos todos. São duas queridas, né? E todo mundo que eu vou encontrando ao longo da minha vida. Sim. Só tenho que agradecer. Que, como eu sou muito amorosa e carinhosa, assim, eu sou muito verdadeira, né? Então, eu já chego nos lugares já com um sorriso, abraçando, beijando, eu sou essa, né? E também, claro, ao mesmo tempo também que eu sou isso, também eu sofro também quando a pessoa fala grosso comigo, né? Você fala com a pessoa fala seca com você, nossa, eu fico já me sentindo assim, super... Fiz alguma coisa de errado, né? Então, eu só tenho que agradecer, cara, tudo, né? A minha vida tá sendo tudo tão bacana e eu espero continuar nesse caminho, né? Às vezes a gente pergunta onde você quer chegar, né? Eu ainda não descobri, porque como eu comecei um pouco mais tarde, eu acho que eu ainda tô no processo, né? Mas o meu processo tá indo super legal e eu só tenho que agradecer e continuar nessa caminhada. Porque eu quero continuar vendo você crescendo cada vez mais. Bom, obrigada. Aonde você tiver que ir, nós vamos juntos. Então vamos lá. E olha, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, amo paixão com o Tony, você é um querido também. Que bom. Que agora você já entrou no meu hall de amigos pessoais, tá? E eu adorei estar aqui com vocês. Viu? Foi muito legal. Que bom. Mário, eu quero muito agradecer você também por nos dar a oportunidade de contar essa história maravilhosa sua. Essa eloquência da sua vida, de tudo que você fez, essa mudança, quebra de paradigma, largar tudo para trás e pegar e falar, cara, eu vou me jogar nesse outro desafio. Eu acho que as pessoas, elas precisam disso, sabe? De momentos assim. Eu acho que você não precisa fazer tudo. Assim, não precisa ser exatamente assim com tudo. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam se jogar mais. Arriscar mais. É isso mesmo, eu acho. E eu acho que quando ela faz isso, ela conhece o próprio eu, né? O eu próprio. Que é aquela história de, poxa, cara, se eu não der conta, eu tentei. É verdade. É melhor do que morrer pensando que você nunca tentou. Eu queria ter tentado e não consegui. E aí você se frustra, você vai se tornar uma pessoa amarga, frustrada, cheia de preocupações, de ambições e ao mesmo tempo frustrações que não foram executadas. E vai cada vez tomar mais remédios para poder encarar a vida. E eu acho que a vida é tão leve, a gente tem que levar ela com leveza, vamos trabalhar. E ela passa tão rápido, né? E os desafios acontecem e a gente precisa saber enfrentar eles, né? E eu aprendi isso. Hoje eu não tenho medo de nada. Qualquer projeto que apareça, inclusive no meu escritório, é desafiante, porque às vezes tem projetos que parece que a gente nunca fez, mas eu falo, cara, vamos encarar, eu não tenho medo. Que bom. E vamos nessa. A gente tem que começar, né? Claro. O primeiro passo tem que dar. Não, eu tenho vontade. Eu tava contando, assim, pra quem nunca viu a história do Histórias no Quadradinho, o motivo pelo qual a gente começou o Histórias no Quadradinho, mas foi exatamente isso. O Tony chegou um dia na minha loja e falou assim, Nefton, sabe o que eu tava querendo? Escrever um livro sobre as histórias que eu ouço lá no meu quadrado. Imagina, deve ver cada coisa que ele deve ouvir. Só que assim, aí eu peguei e falei, Tony, é muita história picante, daí depois a gente pegou e falou sobre isso. Falei, cara, tem muita coisa. mas calma, a gente tem que pegar e limitar. Então, e o Tony pegou e falou, poxa, eu queria escrever um livro. Eu peguei e falei, cara, por que a gente não traz as pessoas para poder contar essa história no podcast? Como assim? Eu falei, vai acontecer assim, as pessoas vêm, contam as histórias dela, a gente pode entrevistar. Mas quando isso? Eu falei, daqui a 2 semanas. Poxa, então era um negócio pra ontem, né? Foi, aí ele pegou e falou assim, cara, mas como? Eu falei, ao vivo, vambora. E aí foi acontecendo, entendeu? Então eu acho que é isso, você precisa ter a ousadia de se arriscar. Fazer. E você vê que, olha, já tá no 48º. 48º. Olha como é que o negócio foi rápido já. Exatamente. E daqui a pouco a gente tá chegando no Não, e vocês estão indo super bem. Vocês só estão crescendo, que eu tenho acompanhado, né? Que eu assisto vários, né? Então, engraçado que cada arquiteto traz uma história diferente, né? Isso é tão legal. Muito. Né? Que você vai juntando os quebra-cabeças, né? Até, inclusive, essa quadradinha é um quebra-cabeças, um quadradinho ali, né? Exatamente. E que encaixa ali, né? Exatamente. E assim, o que acontece? Tem pessoas que te fazem rir, tem pessoas que te fazem chorar, pessoas que trazem a emoção, a flor da pele pra cá e tal. E isso é que é muito legal, porque é o verdadeiro eu. Sim. Né? A gente desmascara tira aquela carapaça inteira, tira a armadura pra enfrentar o mundo. Porque aquela história, a gente sai pro mundo é impossível sair
de peito aberto para enfrentar o mundo. Não pode. Você tem que se preservar. Exatamente. E aí é exatamente o contrário que a gente faz aqui dentro do quadradinho. Aqui a gente solta, né? Completamente. Deixa a armadura lá fora. É isso mesmo. Eu acho que isso é legal. Mas é isso que faz você, né? É você ser isso, mas a sua essência. Tem que aprender onde você vai soltar também, né? Exatamente. Tem lugares que você tem que se armar. Olha, quero agradecer também a vocês que ficaram com a gente até agora, os nossos patrocinadores. Se você tem interesse em ter a sua marca divulgada aqui nesse canto, entre em contato conosco, teremos todo o prazer e satisfação de falar do seu produto, falar da sua marca, porque é só assim que esse podcast cresce. Nós ainda não somos monetizados por nenhum canal, então contamos com a parceria com os patrocinadores e sejam muito bem-vindos. Ligar, lógico, o seu nome, a nossa marca e aos profissionais que passam por aqui. Então, meu muito obrigado aos patrocinadores. Hoje nós contamos com a Conecta, empresa de áudio e vídeo automação, a Só Reparos, uma líder no mercado de varejo de construção civil em Brasília, a B2Move, uma empresa do segmento também do mercado digital, a ID Soluções Contábeis e também a GIO Garcia Oliveira Advogados Associados, nossa consultoria jurídica e a nossa consultoria de contabilidade. Meu muito obrigado a você que ficou até agora conosco. Gente. Muito obrigado, Mari, por ter contado essa história pra gente. Muito legal, eu adorei. Muito legal. Adorei, de verdade. Eu desejo muito sucesso pra nós todos. Que cada vez tenha mais arquitetos falando de coisas mais legais. Vamos sim. Vai ser fantástico. Um sucesso. Beijo. Obrigada. Um beijo para todos vocês, uma excelente noite. Aproveite cada minuto com os seus familiares. Obrigada, boa noite. Boa noite.